Fala, minha tropinha, trazendo pra vocês mais um manhuazinho novo. Ó, esse aqui tá top também, então dá uma chance pra ele, é isso, vamos que vamos. Nossa história começa mostrando um maninho segurando a sua Nerf. Não deu nem tempo de iniciar a história porque a balaria já começou. Esse maninho aí só pode ser o protagonista, porque ele não tá desviando de nenhuma bala. Na verdade, ele é um guarda imperial. Vendo o projétil vindo na sua direção, ele simplesmente atira outro na mesma direção e acaba com o problema. E em seguida, ele desliga todo mundo ao mesmo tempo. Assim a luta é finalizada. Mas pera, tem alguém batendo palma. Seria isso uma apresentação? E escutando as palmas, o guarda se curva em respeito. Finalmente a história é explicada pra gente. A Terra do Futuro é um lugar de tecnologia, mas a humanidade é a humanidade. Eles começaram uma guerra sem fim por recursos e a Terra continuou sendo destruída. Só que a humanidade continuou se espalhando pelo espaço. Por ironia do destino, a Terra acabou sendo destruída por uma raça alienígena. Mesmo assim, alguns sobreviventes da Terra continuaram vagando pelo espaço e acabaram encontrando um planeta similar à Terra, mas isso custou uma longa jornada. A humanidade decidiu chamar ali de Novos, o que significa novo lar, e enviar as coordenadas para todo o espaço. Assim, todos os humanos sobreviventes se reuniram em um novo lugar. É aí que surgiu a facção Belato, onde se juntou humanos e alien. Também surgiu o Império Acretiano. Atualmente ele é o que possui o maior poder de fogo. Eles também possuem um exército de soldados equipado até o talo. Também tem a Aliança Sagrada. Eles têm pedra que possui energia e força mental. Só que mesmo em Novos, os recursos são ilimitados. E mais uma vez, vocês já sabem, a cagada continuou. Eles se prepararam para a guerra de monopólio e recurso. Burros não, idiotas. Chamar de burro é muito pouco. Agora a gente tá no Império Acretiano, no laboratório de máquinas. Aquele carinha lá do início tá acabando de sair de uma sala. O comandante Hemilas Custória fala pro garoto demonstrar suas habilidades para a majestade. Esse aí é o Luca, o nosso protagonista. Eu não queria dizer nada não, mas ele vai ter que se desdobrar para superar o cara que saiu da sala. Ele deixou uma impressão muito boa. O comandante manda o Luca superar as expectativas dele. O Luca sabe que precisa pelo menos ser capaz de desviar e bloquear as balas. Senão pode esquecer essa história de ser um guardião imperial. Ele já completou todo o treinamento e também pelos procedimentos para elevar o sentido e a percepção. Então se ele for ruim nesse teste, ele merece uma surra. Seus adversários são 5 prisioneiros que estão no corredor da morte. O Luke percebe que tá todo mundo com Nerf cibernético. E por isso ele não vai ter outra solução. Ele vai demorar um pouco mais do que o esperado. Tipo uns 10 segundos. Ele passa pelo primeiro e já é desligado automaticamente. Isso assusta bastante os prisioneiros, afinal ele fez isso em meio segundo. O nosso prota é ousado, ele para no meio dos 3. Ele sabe que precisa causar uma boa impressão, então ele tem que fazer melhor que o anterior. Mas a pergunta é, será que ele vai conseguir fazer aquilo? Ele nunca tentou, mas talvez funcione. Sendo assim, ele tenta elevar os seus sentidos ao máximo. Desesperado, os inimigos não pensam 2 vezes e começam a disparar. Só que o prota, com a sua espadinha, já começa a desviar as balas. Eita que o menino é bom, ao mesmo tempo que ele se defende, ele ataca. O comandante realmente fica impressionado com isso tudo. E eu acredito que não foi só o comandante que ele impressionou. Foi tanto projétil e tanto esforço que o traje tá fervendo. Mas pra impressionar, né, o nosso menino precisa fazer a pose dele final. Só que por dentro ele tá exausto. Mas o importante é que ele conseguiu superar os seus limites. Com certeza isso deve ter aumentado o seu valor. Saindo da sala, o comandante fala que não imaginava que ele ia usar o controle de trajetória balística. O motivo é porque eles não aprenderam isso ainda. O Luke responde dizendo que só copiou o cara que viu antes. Só que o comandante avisa que aquele cara é de uma família renomada. Ele foi ensinado antes dos outros. Como o Ramilês gostou bastante do prota, ele vai dar um presente a ele. É aí que o comandante bota a mão no olho do prota. E pela cara dos alunos, eu acho que o negócio não foi muito bom não. Hemilas sorri pro prota e diz que ele não parece nada surpreso. O treinamento de tolerância à dor que ele passou deve ter sido muito bom. O protinha diz que não liga, de qualquer forma ele ia tirar aquele olho. Diz ele que vai pedir um novo que possa prever trajetórias. Um tempo passa e a gente vê o Hilai, o número 12. Ele pede pra falar com o Luca, que por sinal é o número 32. Eli pergunta se chegou na hora errada, mas o prota diz que não, ele pode entrar. Eli diz que o prota foi muito bem, ele ficou impressionado, mas o prota corta o clima na hora. Ele diz que se o jovem mestre também veio procurar elogios ali, infelizmente ele veio no lugar errado. Só pela aura do Eli, dá pra saber que ele veio de uma família nobre e famosa, a família Cart. O prota não tem nenhum motivo pra ser agressivo com alguém de uma família nobre. Ele até poderia dizer que tem inveja do Eli, mas na verdade é só cansaço. É aí que Eli mostra algo pra ele. E isso é um comprimido que diminui a sensibilidade. O Eli tá oferecendo pro prota pra ele poder descansar melhor. Só que o prota nega. O Eli até tenta convencer, dizendo que ele não precisa ser orgulhoso. Mas dá pra ver na lataria do prota que ele é
é chato. Por incrível que pareça, ele diz que Eli foi ótimo no teste, e o Prota só copiou os movimentos dele. E Eli diz que a culpa é do olho mecânico de combate que ele tem. Com aquilo não é muito difícil de calcular a trajetória. Ele também comenta que o comandante gostou muito do garoto, mesmo ele sendo irregular. Deve ser por isso que ele vai dar um olho mecânico pra ele usando o próprio dinheiro. Mas o Prota diz que só deu seu máximo. Sendo de classe inferior, ele não podia deixar uma oportunidade como aquela passar. E Eli fica pensativo com as palavras do Prota. Ele confessa que ser da nobreza realmente é muito bom. Algumas pessoas falharam na seleção, mas com dinheiro conseguiram manipular o resultado do teste. O Prota nem acredita que isso seja possível. E Eli diz que não tem nenhuma prova, mas ele tem certeza absoluta disso. O Luca não esperava ouvir isso. Um nobre dizendo que outros como ele não são bons, isso realmente é bem estranho. É aí que ele estende a mão pro Prota, desejando sucessos futuros, dizendo até mesmo que vai torcer por ele. E o Prota concorda, dizendo que vai chegar lá um dia. E tudo isso será pelo Império, mas parece que Eli não gosta muito de ouvir isso. Tempo depois, ambos já estão no estande de tiro. De longe, o Prota observa o seu alvo, e então se prepara para atirar. É aí que a gente vê que ele já tá com um novo olho. Então, para praticar, ele dispara somente com o olho alterado. Alguns segundos depois, ele traz o boneco para observar. E o resultado não poderia ser melhor. O Eli fica impressionado e chama até o Prota de melhor aluno. Ele também pergunta se Lucas já se acostumou com seu novo olho. É até injusto alguém como ele, especializado em corpo a corpo, ser tão bom com arma. O Prota diz que é natural que um membro da guarda seja bom em todo tipo de arma. Além disso, ele não quer ficar ouvindo elogio de alguém que acertou todos os disparos no mesmo buraco. É aí que uma rivalidade começa. O Eli até gosta dessa rivalidade e fala que o Império precisa de pessoas boas como o Prota. O valor da habilidade e talento está se diminuindo no Império. Desde que você tenha poder e status, até os fracos podem ficar talentosos. Porém, os de talentos naturais estão começando a aparecer. Uma hora ou outra eles vão perceber quem realmente são os talentosos. Mas é aí que o nosso Protinha fala que isso parece muito uma crítica contra o Império. Se ele reportasse isso, com certeza daria um probleminha. Só que o Eli sorri. Ele sabe que se o Prota realmente fosse fazer isso, nem tinha contado. Sendo assim, ele vai embora agradecendo o Prota pela preocupação. 2 anos se passaram e a gente tá no 3º semestre. O comandante designa Luca e Eli como líderes de pelotão nesse treinamento. Ele pergunta se alguém se incomoda com isso, mas a turma continua quieta. E já que ninguém falou nada, ele vai dar prosseguimento. Do outro lado do desfiladeiro, há um posto Corite colocado irregularmente no território deles. E esse treinamento vai ser para testar as habilidades em campo. O comandante fala que prisioneiros não são necessários. Então, todas as equipes descem dos veículos. O Eli comenta que é a primeira vez deles em uma missão real. É aí que o Prota pergunta se ele tá com medinho. Claramente que não é isso, mas é a primeira vez deles que enfrentam uma força externa. O Prota diz que tudo bem, mas não tem por que Eli ficar emotivo. Fora que ali tem alguns guardas sênior, mas o Luca duvida muito que eles estão ali para proteger. Esses guardas são da Legião de armadura completa. Provavelmente estão ali para supervisionar, mas se eles tentarem pegar algum prisioneiro, essas ordens podem ser mudadas. Fora que pro Império, muitos são só insetos. E Eli diz que sabe muito bem disso. Foi bem isso que eles aprenderam nos últimos anos. Tempo depois, o merdelho já tá feito. Já deu para perceber que o Prota tá do lado errado dessa história, porque não é possível. Depois de muito tempo, a sirene é tocada. Mas claro que já é tarde demais. O Prota percebe que nenhum dos coranos estão armados, então esse treinamento deve acabar sem problema. É aí que ele vê uma criancinha. Ela tá chorando, pedindo pela sua mãe. E isso finalmente pega o lado emocional do Prota. Ele percebe que a criança tá tão assustada que não consegue nem se mexer. Ele percebe que a criança é considerada um não combatente sem resistência. Mas mesmo assim, o serviço que ele tem que fazer é um só. Ele lembra das palavras do comandante, que no caso é 100 prisioneiros. O Luca tenta não hesitar e pensa que todos são insetos que usam recursos do Império. Sendo assim, ele faz o seu ataque. Mas graças a meu bom Deus, ele não acerta na criança. Ele fala pro menino se fingir de morto, talvez ele sobreviva. Graças a Deus, Protinha, você tem humanidade. Eu juro que eu ia parar com essa obra agora se ela tivesse feito isso. O Luca tá bem ciente que não deveria fazer isso. Se o quartel-general ficar ciente das atitudes dele, provavelmente vai dar ruim. Então ele começa a cogitar se deveria voltar e terminar o serviço. Mas é aí que ele escuta um disparo. Olhando pra cima, ele reconhece o soldado. É o Eli, que mesmo não querendo teve que terminar o serviço. O Prota fica nervoso, percebendo que o Eli viu tudo, mas ele acaba se acalmando. O Eli não relataria a hesitação dele, mas se alguma outra pessoa viu, aí com certeza vai dar ruim.
Mas e aí que um ataque vem por trás do Eli e acerta ele em cheio. Na hora o Prota fica preocupado. E quem fez isso foi uma espécie de mago. Ele decreta todo o seu ódio aos Akretianos. O Prota se pergunta se foi aquele homem que causou essa explosão. Se realmente foi ele que fez isso sem usar arma, a situação fica muito preocupante. Mas é aí que alguém vem atacar o mago pelas costas. A estratégia até que é boa. O problema é que não funcionou muito. O motivo é porque o cara é um usuário de força. O usuário de força, que no caso é algo parecido com um mago, diz que ali não era uma base, era um acampamento. E as pessoas que eles finalizaram só estavam querendo viver. É aí que o Prota se pergunta se o capitão sabia disso. Mas lembrando do capitão, ele lembra do Eli. E lembrando do Eli, ele lembra da explosão. É aí que a gente vê o Eli todo quebrado. Ele pede desculpa pro Luca, dizendo que baixou a guarda. Mas o Prota diz que tudo bem, manda ele descansar. Ele aprendeu diversas vezes como lidar com o usuário de força. Com isso em mente, ele manda todos tomarem a base que ele vai cuidar daquele cara. Seguindo as ordens, todo mundo se dispersa. O mago se irrita com isso e prepara o seu ataque. O Luke tem em mente que para usar a força é necessário fazer uma ação preparatória. No caso desse carinha, seriam os sinais de mão. Desde que o Luca consiga ver as rupturas no espaço, ele vai conseguir prever as explosões. Mesmo não acertando, o mago não desiste, ele dá tudo de si. Se fosse para escolher uma estratégia, o Luke preferiria uma batalha de atrito, mas ele não tem outra escolha. Ele precisa atacar o mago enquanto tá nesse estado. No caso, o estado de alta velocidade. Com essa velocidade toda, ele chega muito perto do mago. Vendo isso, o mago fica extremamente preocupado. Mas é tarde demais para se preocupar. O Luca pegou o safado. Mas isso não é o suficiente para o mago desistir. Ele ativa um poder perto do rosto de Luca e consegue destruir a armadura dele. O Luca não entende como ele ainda foi capaz de fazer isso, mesmo perfurado. Mas o mago desiste do ataque, percebendo que Luca é só uma criança. É uma criança? É, mas é uma criança que tem brinquedinhos que machucam demais. Dominado pela fúria, o Luca derruba o mago no chão. Com isso, a luta se encerra. O nosso Prota tá extremamente cansado, mas tá bem ciente de que se o mago tivesse continuado, ele teria ido de F. Mas a pergunta principal é, por que ele parou? Kurit é composta por vários fanáticos que estão além da compreensão humana. Então qual é o sentido de ter parado o ataque? Deixando isso de lado, o nosso garoto tenta se recompor, pensando que tudo isso é pelo Império. Fora que essas pessoas são só insetos. Então todas têm que ser destruídas, já que elas ameaçam o Imperador e o povo. Rapaz, eu posso estar errado, mas não compensa fazer isso não. É destruir muita coisa por conta de um Imperador. É aí que a cena muda pra sala de recuperação. Pelo visto, a missão acabou. O Eli pergunta pro Luca como é que é a sensação de quase morte. Só que o Prota rebate, dizendo que quem quase foi de F, na verdade, foi ele. Os dois lesados estão disputando para ver quem mais teve partes trocadas. Um ganhou braços novos, o outro ossos de titânio. Mas é aí que Eli fica pensativo. Provavelmente o chefe sabia da existência daquele usuário de força. Ambos concordam que aquilo ali fazia parte do teste. Provavelmente imaginaram que eles seriam capazes de lidar com aquele usuário. Mesmo sofrendo ataques diretos, aquele cadete e o Eli sobreviveram. E com certeza isso é um pouco estranho. O Prota comenta que talvez aquele mago não quisesse machucar eles, porque a oportunidade ele com certeza teve. Mas é aí que ele lembra quando o cara falou que ele era apenas uma criança. Ele tenta se convencer que o cara que tá errado de ter mantido ele vivo. Ele ainda não entendeu, calma. Uma hora esse garoto vai entender, não é possível. O Eli finalmente questiona o Prota, perguntando por que ele não finalizou aquele garoto Corine. Será que ele poderia dizer o motivo? Mas é claro que ele só se vira e responde que o Eli fala demais. Segundo ele, aquilo ali foi apenas um erro que nunca mais vai acontecer. É aí que eu finalmente apareço. É ou não é o Blade caçador de vampiros? O mano da trança tá pedindo para que todos sejam exemplo para os novos alunos, especialmente Eli e Luca, que é top 1 e top 2. Se os dois continuarem com essa determinação, com toda certeza eles se tornarão centuriões. Falou em se tornar um centurião, os meninos ficaram empolgados. A hierarquia desse continente é bem simples. 1000 guardas imperiais são divididos em 10 grupos, que são chamados de séculos. E tudo isso quem manda é o centurião. E cadetes que acabaram de se formar como Prota são designados para os séculos de classificação mais baixa. Nesse caso, todos eles vão para o século X, que é o de classificação mais baixa. Mas se o Prota se tornar o centurião desse X, com certeza ele vai fazer grandes feitos. Cena seguinte, a gente tá vendo um treinamento. O negócio tá bom, que tá todo mundo se socando. Lá ele. Pelo visto é a dupla dinâmica inseparável que tá praticando.
dizendo: eu duvido vocês adivinharem quem é o Batman e quem é o Robin desses dois. Brincadeiras à parte, a pancadaria tá bem intensa. Luca pensa que o Eli ficou mais forte com esse novo braço, mas ele ainda não tá dando dentro na pancadaria. Luca desestabilizou ele, e agora tá vindo com um socão bem na lataria. A vida inteira do Eli tá passando na mente dele. Mas claro que o Prota não vai dar esse soco. Mas das 124 lutas que eles tiveram, as 124 ele ganhou. Tempo depois, o Eli tá comentando que pelo menos dessa vez achou que ganharia. Mas o Prota questiona, dizendo que novas peças não mudam nada. Na verdade muda, mas o treinamento importa pra caramba. O Eli comenta que depois daquele papo de cinturão, o Prota ficou ainda mais rígido. Só que ele pede pro Luca relaxar um pouco. Ele chegou numa posição onde o nascimento não importa mais. Ninguém mais liga pro passado dele, então ele deve relaxar. Só que o Prota fala que ele precisa continuar subindo. Diferente do Eli, ele não tem pra onde voltar. Ele também pergunta pro Eli que falta de determinação é essa. Ele não quer ser um grande guardião? Mas Eli fala que não, na verdade ele queria ser arqueólogo. Ele queria estudar sobre as civilizações antigas. Fora que sua família é composta por vários generais. Se ele faz uma coisa dessa, dá um merdelê, isso não deixa nem um pouco o Luca comovido. Na verdade ele acha o Eli um belo de um mimado. Nem sempre a gente faz o que quer e ele deve ser grato por isso. Muitas pessoas nesse mundo não sabem nem se vão conseguir comer. O Eli não liga muito, ele já esperava que o Prota falasse isso. O Prota diz de novo que se o Império ficar sabendo disso, ele vai se dar mal. Mas é claro que ele não vai contar, como o Eli também não vai contar o dele. O Prota tenta se justificar de novo. Ele fala que só não finalizou porque o cara não era um não combatente, na verdade o garoto. Mas diz ele que voltaria pra terminar o serviço. Ele faz essa expressão aí de bolado, que tá triste, que tá com raiva, não sei o que, mas a gente sabe, ele não voltaria. Ele diz que finalizaria qualquer um pelo Império, até mesmo o Eli. Eu tô começando a ficar com raiva desse protagonista, cara. Infelizmente é a realidade. Eu tô com raiva dele. A partir de agora o protagonista tem que ser o Eli. Pronto, resolvido. A sorte é que o Eli pensa da mesma forma que a gente. Sabe que ele não tá falando a verdade. Pelo menos assim eu espero. O Eli fala que se ele realmente fosse mais leal ao Império do que com seu amigo, ele já teria feito o serviço. No caso, finalizado. Mas, né, até agora ele não fez. O mano Luca fica estressado, porque ele sabe que é a verdade. Tá bom, eu vou ter a gostar do protagonista. É marrento? É. Um pouco otário? Também. Mas tem um coração bom. A cena muda pra uma zona neutra desabilitada. A gente tá em mais uma missão de reconhecimento do terceiro ano. Por essa mãozinha aí, eu chutaria que é o Eli. Pelo visto, ele achou algo arcano. E por incrível que pareça, ainda tem energia nisso, mesmo tendo milhões de anos. E falou de algo arcano, com certeza ele fica empolgado. Era tudo o que ele queria. Ele pergunta se o Luca não acha isso maneiro. Mas só pela expressão do maldito, a gente sabe que ele não tá nem aí. O Luca pede pro Eli não ser descuidado. Eles podem encontrar outras forças por ali. E isso acabaria completamente com o treinamento. Mas Eli não tá nem aí, ele vai continuar mexendo. Se der ruim, é só chamar alguns dos guardas. Isso supondo que eles estejam por aí, né, Eli? É aí que o humano metido da Aristóteles comenta que o presente só existe por causa do passado. Esse aí é o cadete Cloud, mais um que gosta de história e vai encher o saco do Protinha. O Cloud não vem de uma família tão grande igual a do Eli, mas ainda assim vem de uma família muito respeitada. Ele pergunta pro Prota se ele tá saindo com alguém, e até fala que tá gostando dele, mas o Protinha, que não é besta nem nada, já prepara a guarda. Pelo visto, nosso mano Cloud gosta da outra fruta. Calma, pelo visto o Prota entendeu errado, e eu também. Ele disse que vai apresentar a irmã. Isso aí não é um amigo, rapaziada, isso aí é um prefeito. O cara tá indo apresentar a irmã, mesmo ele sendo de orfanato, essa cal pode dar muito bom. Mas o Cloud não tá fazendo isso à toa. Ele sabe que uma hora ou outra o Prota vai se tornar o patrãozinho dele. Mas simplesmente do nada o Prota detecta algo. Não só ele, como o Eli também. Então, em questão de segundos, todo mundo se esconde. Eles se preparam pra lutar, mas percebem que tem algo acontecendo na frente. Analisando melhor, eles percebem que aquilo ali parece um cubo mágico. Só que esse cubo não tá sozinho, ele tá sendo protegido por um guarda. Pela expressão do Prota, não é qualquer guarda não. Esse aí é um paladino de Corinthians. O paladino não é pouca bosta, é muito, porque já identificou eles. Realmente essa missão tinha um nível de risco muito grande. O paladino prepara o seu ataque. O Protinha, sabendo que nenhum deles vai dar dentro com aquele cara, já manda todo mundo correr. Ele sabe que o paladino tá mirando no Cloud.
Ele tenta mandar o Cloud sair dali, mas já é tarde demais. Lá se foi o Mano que ia arrumar a irmã pro Prota. Isso deixou o nosso garoto em choque. E parece que esses paladinos é igual aqueles magos. Aparentemente eles conseguem usar a força, porque a lança que ele jogou tá voltando pra ele. Sendo assim, questão de segundos, ele já tá pronto pro próximo ataque. Luca observa o corpo do Cloud no chão. Com um só golpe, o paladino acabou com a esperança do Mano de arrumar uma mulher. Ele poderia acertar qualquer outro, até o Eli, que não prestou pra nada, mas logo o prefeito, cara. Aquele bendito ataque foi tão poderoso que arrancou toda a parte superior do corpo do Cloud. Pra piorar a situação, o olho mecânico do Prota começa a dar erro. Já tava ruim pra enfrentar esse paladino, agora sem conseguir calcular a trajetória da lança é sacanagem. Não compensa. Como último recurso, o Prota puxa sua nerf, mas o paladino nem se mexe, porque ele tem um escudo. Pelo visto, não foi o Prota que atirou, e sim seus companheiros. O Eli chega em peso pra resolver a situação. Eu só acho que não vai funcionar muito, mas vale a tentativa. Eles já praticamente vão morrer mesmo. O Prota fica mais aliviado de não estar sozinho nessa. Mas ele sabe que sem calcular a trajetória da lança ele não vai conseguir fazer nada. Pera. O nosso garoto se recompôs. Eles vão lutar até o guarda imperial chegar. Eles só precisam aguentar uma dúzia de segundos. Só um minha. Só precisa disso pro membro da guarda que tá assistindo chegar. Mas o maldito do paladino tá preparando a sua lança de novo. Ele prepara o seu ataque e vai direto na direção do Prota. Sem conseguir calcular a trajetória, ele é acertado. Apesar que a lança veio reto, né, meu amigo? Vamos querer melhorar esse desempenho, vamos? Meu amigo, a lança passou deixando o cabelo na régua. Mas um pouquinho pro lado, ele não estaria aí pra contar a história. O Prota sabe que o guarda não precisa de uma dúzia exatamente pra chegar ali. Ele com certeza faz menos que isso. O problema vai ser desviar dessa lança até lá. Lá vem a bendita de novo. A moral do Prota já foi embora, ele já aceitou a morte. Ele não vai aguentar lutar por 12 segundos com esse cara. Mas é aí que ele se lembra do comandante. Com certeza o comandante dá bem mais medo que o paladino. Então é melhor segurar as pontas e enfrentar o paladino. Sendo assim, ele começa a se mover. Antes que o paladino possa se movimentar, o Luca vai tentar atacar ele primeiro. Mas mesmo que ele tenha rebatido a lança, ela tá voltando de novo. E dessa vez ela fez cabum. Mas a espadinha do Prota sobreviveu. Ou quase isso. O importante é que a lança fez cabum, mas o nosso menino ainda tá de pé, mesmo sem arma. Porém, para melhorar a situação do nosso garoto, a mão simplesmente parou. O ruim é que até agora se passaram só 8 segundos. E ele precisa se preparar pro próximo ataque. Deixando a lança de lado, o paladino puxa sua espada. Ele lança diversos cortes no ar. Um ataque corta o braço do Prota. O resto do ataque picota os outros cadetes. Inclusive o Eli. Ele grita pelo seu amigo e não entende o motivo do paladino ter mudado o alvo. Falando no bendito, ele parte pra cima. Pra quem reclamou de não ter sido alvo, agora tá resolvido. Mas ele precisa só aguentar um pouquinho pro guardião chegar. O problema é que o tempo passou e até agora o bendito não chegou. Pelo visto, nosso garoto vai de F mesmo. Negativo, pelo visto a cavalaria chegou. E ele chegou na brutalidade. O paladino vai direto pro chão. Mas o guarda não para por aí. Ele ativa o foguete e começa a arrastar o paladino pela floresta. Em seguida, ele puxa sua nerf, coloca na barriga do amiguinho e tchau e benção. Mas vendo que tem uma parede na sua frente, ele quer ter a certeza. Ele prepara o seu Megaton e dá-lhe uma pra ter a certeza que o paladino partiu pro outro mundo. O Luca fica espantado com tudo isso. Ele mal consegue acreditar no que acabou de acontecer. Meu amigo, mas pode começar a acreditar, viu? Eu já falei que esse guardiãozinho aí não é pouca merda não. É muita. O Prota grita de felicidade sabendo que tá salvo. O problema é que o guarda imperial sente algo. Depois de uma surra dessa, o bendito do paladino ainda tá vivo. Mas ele não deve estar bem da cabeça. Se eu fosse ele, estaria caído no chão me fingindo de morto. Já tomei uma coça, eu vou tomar outra pra quê? O guardião imperial puxa sua espada, se preparando pra entrar no duelo. O Prota, que agora tá cotoco, acha essa luta bem impressionante. Um guardião imperial que usa as melhores armas do império, contra um cavaleiro sagrado de Corita, que usa a força. Parando de ladainho, o paladino parte pro ataque. E assim o quebra-pau começa. O Protinha, que não é besta nem nada, vai deixar os caras só lutarem, não vai se envolver. Mas a pergunta é, qual lado é o mais forte? Apesar que o paladino já tá todo quebrado, né? Mas na hora de bater ele era macho, então tem que apanhar também. O paladino até que tancou bastante, mas o guarda imperial pegou sua cabeça de novo. Lá ele de novo também. O guarda bota toda a força que tem na sua mão pra finalizar a luta. Mas o paladino não desiste. Ele ativa o poder da sua lança. O Prota percebe
isso e pensa que tem que agir rápido, já que o guarda não tem nem noção da velocidade da lança. E se o guarda for de F, o Prota é o próximo. O problema é que a lança já saiu em disparada. O Luca até tenta parar com a perna, mas não dá muito certo não. A lança parte em direção ao guardião, vindo como sempre em alta velocidade. Mas antes da lança pegar nele, ele bota o paladino pra dormir. E pra ter a certeza que dessa vez ele não vai levantar, ele bate só mais um pouquinho. O Prota, coitado, que não consegue nem andar, foi jogado pra longe por conta da explosão. Ele já nem sabe mais quem foi que saiu vivo dessa história toda. Ele tá torcendo pra que seja o guarda imperial, porque se não for, já era pra ele. O coitado já não tá bem. Se o paladino aparecer, meu amigo, é soninho eterno. Mas claro que quem sobreviveu foi o nosso guarda imperial. Chegando mais perto, ele fala que o Luca fez um bom trabalho. O guarda fala que só conseguiu vencer o paladino graças ao Prota. Pelo visto, a pernada que ele deu na lança realmente funcionou. Percebendo que o Luke tá aleijado, ele avisa que vai pegar o Prota e levar pra base. A história fala um pouco mais sobre a arma Legião. É removida todas as partes mais fracas do corpo, pelo menos aquelas desnecessárias pro combate. E aí, meio que a pessoa se torna uma arma suprema. Todo aluno sonha em se tornar essa arma guardião, inclusive o próprio Prota. O guarda comenta que ele tá vivo, mas não tem cérebro. Pois é, eu também não entendi, mas ele até questiona se o Prota é uma máquina ou é um humano. Mas antes do Luca responder, o Eli aparece. Pelo visto, esse miserável ainda tá vivo. Todo arrebentado, mas ainda vivo. O Prota pergunta dos outros, mas Eli responde que só eles dois sobreviveram. Eli também pergunta quão grave tá os ferimentos do Prota. E o Luca responde que vai morrer em breve. Mas antes que isso aconteça, ele pergunta o que Eli vai fazer agora. Se ele olhar pra frente, o mundo que ele sempre quis está diante dos seus olhos. Ele tá literalmente na direção de Corite e Baleto. O sonho que ele tanto deseja, infelizmente ele não vai conseguir no Império. Então, se o Eli quiser ir, ele deve ir agora. Os reforços vão chegar em breve, e quando eles chegarem, eles vão ter que ser obrigados a voltar pro Império. Então ele realmente precisa ir. O Eli se levanta e realmente vai embora. O Prota realmente não consegue entender ele. Ele realmente tem tudo. Qualquer pessoa do Império teria inveja. Só que mesmo assim, as vezes que ele viu o Eli mais feliz, foram as vezes que ele estava falando do seu sonho. Como vocês, eu também estão me perguntando se o guarda deixaria o Eli ir. Mas na verdade, eu acho que o guarda pifou. Ele chegou na sua exaustão e caiu do lado do Prota. De repente, alguém cobre o ferimento do Prota. Que graças a meu bom Deus, ele não foi embora. Ele não podia partir, sabendo que realmente o Prota poderia morrer. E se isso aconteceu, ele vai ficar se sentindo culpado. Finalmente, o bendito do resgate chegou. E realmente, pelo visto, o Guardião Imperial também foi de F. A cena muda pra alguém, né, numa revista. É o nosso Prota, e costuraram o menino todo, já trocaram todas as peças. Ele tá bem concentrado na sua leitura, mas também tá bem pensativo sobre tudo que aconteceu. É aí que o maldito do Eli chega de surpresa. Ele tá querendo saber se o Prota tá precisando de peças novas. O motivo é que a revista que o Prota tá lendo é exatamente sobre peças. O Eli recomenda o modelo F24. O Prota não tá muito afim de conversar sobre modelo, ele tá mesmo com raiva que o Eli vive aparecendo do nada. Mas explicando o que aconteceu naquela luta insana, depois de retornar ao Império, o Prota concluiu seu treinamento, mas foi chamado para vários setores de investigações diferentes. O motivo é que eles estavam querendo saber sobre o encontro com o Paladino. O encontro que levou 3 cadetes de F e um guarda imperial à morte. Mentira, o Prota me trollou. Ele acreditava que esse seria o motivo de ser chamado, mas na verdade foi outro. O Eli comenta que outra equipe foi lá e também encontrou o artefato, no caso o cubo, e o Prota já imaginava que o culpado disso tudo era aquele bendito daquele cubo. E pelo visto vão criar uma equipe só de especialistas para enviarem pro local. Se a Santa Aliança não desistir do artefato, provavelmente mais pra frente vai ter uma grande guerra. Ou desiste ou pau quebra, não tem outra solução. O problema é que se o Império lutar contra a Cora, os Baleta que vão sair ganhando nessa história toda. Só que o Prota diz que não tá nem aí, não tá interessado em política. O que ele quer é ordens. Ele obedece, vai e quebra todo mundo, e ponto final. É isso que é o esperado de alguém da Guarda Imperial. Falando em Guarda Imperial, quando o Prota tava reportando sobre um dos membros que teve a cabeça estourada, o capitão resumiu sendo um fenômeno fantasma causado por sinais residuais. Esse membro que eles estão falando é aquele guarda que lutou contra o Paladino. Mas não tem como ter sido só um sinal residual, porque o cara andou e falou com o Prota. Aí depois ele morreu. Mas antes disso ele tava andando e falando. Não tem como ter sido só um fenômeno fantasma. Fora as mentiras que contaram pra ele, várias perguntas que ele queria fazer
cozinha e ficaram sem resposta. Mas como ele é um cachorrinho do Império, ele não foi atrás das respostas e nem questionou nada. Mas mudando de assunto, fora o campo de treinamento dos cadetes, eles têm direito a uma sala de visita, onde normalmente a família vai para visitar. Só que o Prota vem do orfanato, então ele nunca achou que estaria ali. Ele nunca imaginou que alguém viria procurar por ele. Mas a Lilian, irmã do nosso prefeito, veio procurar. Até depois da morte, o cara ajudou na cal. Isso não é um prefeito, é um presidente. O Lucas se pergunta se ela tá ali pra interrogar ele, já que ele era o líder do Klaus naquele dia. A menina diz que não tá ali pra investigar e também não guarda nenhum rancor do Prota. E desde que o irmão dela decidiu entrar pra guarda imperial, a família já se preparava pra essa notícia. Ela simplesmente tá ali hoje pra ver o Luca. Ela diz que Klaus falava muito sobre ele, que era um amigo muito talentoso e um cadete excelente. O Prota comenta que o irmão dela tava querendo desenrolar essa cal aí, mas como ela já deve saber, ele não vem de um berço muito nobre. Na verdade, nem um pouco nobre. Só que ela responde que não liga. Na verdade, é até melhor. Assim eles não precisam passar por tanta formalidade. O Protinha não precisa fazer muito, porque ele já percebeu que a garota tá interessada em conhecer ele. E o pior, ele fala bem isso. A garota pergunta se ele tem algo contra, mas ele responde que não, só não conhece nada dela. Só que ela diz que isso não é um problema, eles podem muito bem se conhecer. Mas o Prota é teimoso, tá se fazendo de difícil. O cara quer escolher, meu Deus, ele quer escolher. A garota responde que é uma boa oportunidade pra ele. Ele tem muito a ganhar com isso. Realmente, né, Prota? Fala a beleza da garota, pô. Compensa aí, ajuda, ajuda. A garota até diz que muitas pessoas ficariam com inveja dele. Eu tô com inveja dele. Rapaz, eu achei que o papo era de um namoro, algo mais simples, mas pelo visto o papo tá mais pra frente. A questão já é casamento. Só que o Prota sabe que realmente é uma oferta muito boa. Ele não tem motivo nenhum pra recusar. Ainda mais sendo ele quem é. Pobre, lascado e de orfanato. Até agora ele fez de tudo pra ter sucesso na vida. Se ele pudesse casar com uma mulher nobre, seria a melhor situação de todas. Ele ficaria mais perto do seu objetivo. O problema é que essa chance tá fácil demais. E realmente, Prota, eu concordo com você nisso. Isso aí tá muito dado. Tem algum problema, essa família tá endividada, tem alguém ameaçando, tem algum caô aí tem. Fique de olho, fique de olho. É por esse motivo que ele tá tão relutante. Sendo assim, ele recusa. Mas quer saber? Eu acho que eu faria esse acordo. Pela beleza, tá compensando, tá compensando. Mas já que ele recusou, ele simplesmente se levanta e diz adeus. Nosso garoto é difícil, filho. Não vem com esse papinho fácil, não. Da próxima vez, traga chocolate, flores e venha de carro, ou então de nave espacial. Senão, não rola. De uma coisa, o Prota tá certo. A Lilian vai tomar isso como insulto. Tomara que ela não faça nada cansativo pra perder tempo com ele. Mas pera, que uma cena inusitada aconteceu. A Lilian agarrou a mão do Prota? Ela diz que foi apressada demais. Que tal eles começarem sendo amigos? Eu nem sei se o Prota concordou, mas aparentemente sim. Porque a garota sai correndo envergonhada dizendo que volta depois. O Prota pensa no que aconteceu. Mas será mesmo que ele ainda tentar, mesmo com essa mão mecanizada? Tô me perguntando isso. Mas de uma coisa ele tá certo. Vai ser bem difícil se livrar dessa garota. Um tempo passa e a gente tá na sala de treinamento psíquico. O seu professor comenta que nunca imaginou que o Prota viria até ele. Esse aí é o instrutor de combate, Kinon. O Prota diz que quer aprender especificamente com ele, mas o professor já avisa. Se for luta, ele não tem muito o que ensinar, porque o Prota já é bastante habilidoso. O melhor entre os cadetes. Só que o Prota responde que quer mais. Ele não tá satisfeito com isso. O professor entende, diz que não precisa ter tanta pressa. E falando um pouco sobre o Kinon, ele realmente é bem forte, mas não é arrogante e dominante como os outros instrutores. Uma coisa que eu não reparei é que o Prota tá com braços novos. Pelo visto, aqueles brancos eram só temporários. E dessa vez ele tá ainda mais forte. Não tão forte pra bater de frente com o Paladino, mas tá forte. O Luca agradece a oportunidade que o professor tá dando. E ele responde que não teve muita escolha. Rapaz, mas aí o Prota vem pra cima. Mas em muito esforço, o professor só rebate. O objetivo do Prota é testar todo o seu aumento, pra ver se agora ele tá forte mesmo. Que não é um guarda imperial aposentado. Mas desviar sem fazer esforço já é muita sacanagem. O Prota insiste, colocando uma sequência de soco. Mas o que não a desvia de todas. Um miserável realmente é um miserável. O Luca pula pra cima do professor, com o objetivo de diminuir a distância
distância. Ele quer acabar com isso rápido, de preferência com um golpe só. O problema é que ele já mandou 50, né? Não conta não? Eu não acredito que o Prota vai fazer essa covardia. Ele agarrou na manga do professor pra conseguir manter ele parado. E tá crente de que o professor não vai conseguir sair mais. O problema é que o Killua já esperava por aquele ataque. Mas tem um problema. O Prota também sabia que ele sabia. Então, pra surpreender, o Prota pula por cima. Ih, nada a ver, falei besteira. Pelo visto, o Prota não sabia de nada e nem entende como é que ele tá voando. Mas calma, isso também não é um problema. O nosso garoto sabe capoeira. O golpe até que vai bem. E ele quase acerta o professor, mas fica só no quase mesmo. E de novo ele voa, caindo no final da arena. Ele não consegue entender o que tá acontecendo. Killua diz que o Luca errou quando ele não avaliou a força do seu oponente. Então ele pergunta por que o Luca tá com tanta pressa. O velho nem precisou se esforçar muito pra acabar com ele. E até agora o Prota não consegue entender o que aconteceu. Ele tava indo pra dar o soco, mas o Killua agarrou a sua mão muito rápido. O resultado vocês já sabem, né? O mais interessante da luta é que o Prota, quando foi dar o soco, enviou mais energia cinética. Só que de alguma forma o Killua enviou de volta. Agora o nosso garoto quer aprender isso também. Só que o Killua pergunta se ele realmente ainda quer, mesmo vendo que tem um custo a se pagar. Mas é aí que o tempo passa. O Killua pergunta pro Prota o que ele aprendeu com a luta passada. O Luca fala que parecia que ele tinha sido encantado. Seu corpo se movia, mas fora de controle. É aí que o Killua explica o método de combate Arques Victema. E foi isso que impressionou tanto o nosso garoto. Essa habilidade com certeza tá no nível militar. Só que o Killua explica que tem 3 problemas pro Arques. E o Prota já sabe que um deles com certeza é que é difícil de aprender. O segundo deve ser o efeito colateral que ele teve no cérebro. E o último, bem, o último o Prota não sabe. E o professor diz que por enquanto é melhor ele não saber. O maluquinho da cabeça tenta argumentar que ele não liga, contanto que fique mais forte. Só que o Killua diz que ele não decide isso. Quem decide é o Império. Porque agora ele é um bem do próprio Império. Já gastaram muito dinheiro com o treinamento dele. Mas antes de partir, ele faz ainda uma pergunta. Ele sabe que o Arques causa um problema no cérebro. Então, quando for a hora, ele jura que vai parar de usar? O Prota sabe que não adianta mentir. Se ele mentir, o Killua vai saber. E então ele fala a verdade mesmo. Ele diz que não jura, mas ele vai dar o seu melhor pra nunca usar isso. Pelo menos pra não precisar usar. O Killua gosta da honestidade do garoto. Ele gostou tanto que dá um toquinho no pé do Prota. Foi um toquinho no pé e um movimento pra fazer o Prota voar. E de novo lá vai ele pro final da arena. O Killua diz que o Prota sempre tem que ficar preparado para um ataque surpresa dele. Fora isso, ele manda o Prota levantar rápido. Eles vão continuar o combate. A cena muda pro Eli, que tá procurando pelo Prota. Pelo visto, a gente teve outro salto no tempo, porque já se passou um mês do treinamento do Prota. Ele diz pra Eli que tá ocupado. Nesse um mês de treinamento, o Killua não ensinou nada em específico pro Prota. Diz ele que quer que o Luca aprenda apenas observando. O problema é que o método de combate Arc é totalmente diferente de tudo que o Prota já aprendeu. Ele exige o máximo de si em todas as áreas diferentes. A Arc usa o poder da mente. É como se fosse um grande algoritmo. Ela vai pegar tudo que o Prota é bom e determinar o que ele deve usar naquele momento. Mas isso tudo em questão de segundos. Mas o Prota, com essa cara de bunda, pergunta pro Eli como é que foi a missão dele. E Eli responde que foi tedioso. Era só pra se livrar do Android que tava com mau funcionamento. O papo dos dois começa a ficar um pouco mais preocupante. O Eli ouviu algumas coisas da família dele. Tá rolando um papo que um grupo de pessoas planejou uma rebelião. E escutando isso, o Prota acaba ficando bem irritado. Eles estão quase em guerra com o Corite. E alguns idiotas estão tentando abrir uma guerra civil. Realmente é algo bem estúpido. Mas é aí que o Eli responde. Se ele ficar considerando esses problemas sempre como estupidez, ele vai acabar apodrecendo por dentro. Rapaz, isso deixa o menino irritado. O Prota diz que avisou. Ele entende que o Eli quer abandonar o Império, ele respeita isso. Mas se tornar um inimigo já é demais. Enfim, o cachorrinho do Império. O Eli responde que também passou para ser um guarda imperial. Mas ter noção das coisas também é algo necessário pro Império. Sendo assim, ele pede pro Luca se acalmar. Mas se ele não se acalmar, pela cara que ele tá fazendo, a pancadaria vai começar. Esses dois se amam e não estão sabendo dizer. É claro que o Prota não quer machucar o Eli, mas ele também não quer ver o nome dele na lista de rebeldes. O Eli pede pro Prota relaxar. É claro que ele só fala isso na frente do Luca. Mas para compensar o estresse, o Eli chama ele para comer final de semana. Mas o Prota diz que já tem planos. O Eli fica em dúvida sobre o que escutou. Ele vai sair? E será que é com alguma garota? É aí que chega o final de semana. Eu tava com muita esperança que ele ia sair com a Lilia, mas pelo visto eu tava muito errado. Cara pra gostar de andar com macho. O Prota nunca mais queria pisar na favela de novo. No caso, o setor inferior. Mas lá tá ele em mais uma missão.
E o motivo dele não tá querendo estar ali é bem claro. É uma zona. Até o ar da cidade é sujo. Literalmente é sujo. A energia da cidade vem do magma que tá debaixo dela. E todos os resíduos que não são filtrados são jogados na parte inferior. De repente, Kino entra num beco. O Prota na hora identifica o lugar. Aquilo ali é um mercado negro. Ele sabe que muitas crianças que foram ali por curiosidade nunca mais voltaram. Observando seu corpo, o Prota se lembra. O instrutor mandou ele usar braços e pernas que gastam pouca energia. Mas o motivo ele ainda não sabe. É aí que o Kino manda o Prota se preparar. Será que a pancadaria vai rolar solta? O guarda para os dois, mas o Kino fala que precisa falar com o supervisor daquele estabelecimento. O guarda pergunta se ele sabe quem é o chefe deles, no caso o Aleph, mas o professor diz que não, ele só queria falar com o cara mesmo. Tava claro que isso não ia dar certo, né? O cara mal puxou a arma e o Prota já partiu pra cima dele. Deu nem tempo dele entender o que estava acontecendo. O outro guarda se prepara para também reagir, mas já é tarde demais, o Protinha já tomou conta da situação. É melhor ele ficar quietinho no canto dele. Parece que dessa vez os capangas entenderam a situação. E mais uma vez o professor pede para ver o Aleph. O Prota pergunta o que o professor teria feito se ele não tivesse reagido, mas simplesmente o professor responde que faria outra coisa, buscaria outra saída. Eu acho que o Prota se esqueceu que o professor é um velho aposentado, mas ainda é bom de porrada. Um tempo se passa. O professor já tá cara a cara com o Aleph. Kino pede pro mafioso botar o garoto na partida. Pelo visto, ali é um coliseu. O problema é que a situação esquenta. O Aleph diz que só deixou eles entrarem para poder descartar os cadáveres de forma mais fácil. Nada além disso. Só que o Prota sabe que isso é um blefe. Se ele realmente tivesse a intenção de atirar, já teria feito. O Luca começa a analisar a situação. Ele sabe que tem 3 armas apontadas para eles. Fora isso, tem 2 candangos lá na porta, que também estão armados. Sendo assim, a primeira coisa que ele precisa fazer é dar-lhe uma bicuda na mesa. Pelo visto, o Protinha já tá usando o Ark para analisar tudo. Ele cola um porradão direto na cara do Aleph. Os capangas se preparam para reagir, só que o Prota fez o Aleph de refém. Em seguida, ele também puxa sua pistolinha. Em questões de segundo, ele finaliza os outros 2. É aí que os outros 2 capangas que estavam lá fora entram na sala correndo. O problema é que o Protinha já tá em cima. E lá se vai mais 2. Pera. Isso tudo era só uma simulação que estava ocorrendo na cabeça do Prota. O professor pergunta o que aconteceu com o proprietário anterior, e o Aleph diz que ele foi pego manipulando a partida. Aí acabou que ele teve um desligamento gratuito, se é que vocês me entendem. O Kinoa diz que ele e o proprietário anterior eram antigos amigos, mas ele também não vai culpar o Aleph. Isso porque ele também matou o cara antes dele. O Aleph levanta e aponta Nuff na cara do professor. Em seguida ele pergunta como é que o professor sabe de tudo isso. Só que o Kinoa manda ele se afastar. Ou ele quer conhecer o seu antigo chefe. O Aleph percebe que realmente não é uma boa ideia. Sendo assim, ele se senta de novo. Depois dessa palhaçada toda desnecessária, o Aleph acaba concordando. Ele vai colocar o Prota na partida. O Aleph analisa o nosso garoto e percebe que com certeza ele vai ser esmagado lá dentro. Mas se ele realmente for botar o garoto na partida, o Kino vai ter que dar algo em troca. Pra fechar o trato, o professor fala que sabe onde tá o cofre do seu antigo colega. O Luca fica impressionado com seu professor. Ele tomou o controle sem nem mesmo fazer um esforço. Cena seguinte, a gente já saiu da reunião. Agora a gente tá na sala de espera do Coliseu. O Prota pergunta pro Kino o que tem de tanto no cofre. E ele responde que ouro. Ouro suficiente pra mudar a vida do Aleph. Entendendo isso, ele pergunta o que o Kino faria se tivesse ocorrido uma briga. Mas o Kino responde que só vai dizer depois que ele ganhar a batalha. E aquele psicopata ali vai ser o adversário dele. Um pequeno tempo se passa e a luta tá prestes a começar. Luca começa a caminhar pra arena. A plateia não consegue acreditar que ele acabou de chegar e já foi desafiar o Gabriel. Só que esse tal de Gabriel não afeta o nosso garoto. Pelo contrário, ele fica animado. Finalmente ele sente que voltou pra casa. Seu adversário também entra na arena. Esse aí é o bendito do Gabriel. É só umas 4 vezes maior que o Prota, só isso. O gordinho nem consegue acreditar que vai lutar contra um pirralho. Pra ele, com certeza a Aleph usou algo ilícito hoje, se é que vocês me entendem. O maluco não perde tempo e parte pra cima do Luca. Só que o Prota desvia e dá-lhe um chutão na cara. O chute foi bonito? Foi, mas nem arranhou a lataria do Gabriel. Mas a sorte do Gabriel é que o Prota tá equipado com as partes de baixo consumo. Se fosse as peças que ele usa no dia a dia, com certeza o Gabriel teria explodido. Voltando pra luta, o Prota percebe que o estádio é bem apertado, então não dá pra ele continuar correndo. Ele também não precisa correr, já que ele consegue desviar bem fácil. A multidão não consegue acreditar no que tá acontecendo. Eles querem mesmo é que a luta acabe pra ver a próxima
próxima luta, já que o Prota fica brincando de esconde-esconde e não bate. Tá vendo? Foi só a plateia reclamar dele, que ele ativou todo o seu potencial. Agora ele tá no modo de combate, Ark. Tá usando todo o seu potencial para prever todas as possibilidades para achar a melhor alternativa. Isso deixa o gigante bem irritado. A plateia agora fica revoltada com o Gabriel, porque ele tá perdendo para uma criança. Mas na verdade, o que eles não sabem é que o Prota tá usando o cheatzinho mais roubado que tem, pelo menos por enquanto. Ele acerta a perna do Gabriel e usa isso para fazer a alavanca para ele rodopiar. Mas antes do grandão cair no chão, ele dá-lhe uma bicuda. E essa agora pegou para amassar a lataria. Mas tudo bem, o Gabriel se recompôs. Ele não consegue entender que feitiçaria é essa que o Prota tá usando. Mas tudo bem, ele fala que vai acabar com isso no próximo ataque. O problema é que o Prota desviou mais uma vez e já partiu pra cima, pegando na cara do Gabriel. Em seguida ele pula, agarrando o Gabriel por completo. O grandão não entende o que tá acontecendo. É aí que a cabeça dele começa a girar. E em seguida, o pescoço dele é simplesmente quebrado. O nosso menino fez a melhor finalização possível e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Claramente ninguém esperava por isso. Confesso que até eu achei que ele ia apanhar mais um pouco. Nunca mais subestimo o nosso garoto. Depois de concluir seu objetivo, ele deixa a arena. Kinoa estava esperando por ele e diz que ele fez um bom trabalho. Por ter ganhado a luta, ele vai até receber umas fichas de crédito. Na verdade, eu tava sendo iludido. Aquilo ali vai servir para pagar as contas médicas do Gabriel. O Prota não gosta muito da ideia porque ele quer ser um soldado e não um bom samaritano. Mas o professor insiste, né? Ele vai fazer o quê? É aí que o Kinoa explica. Isso não é caridade, e sim investimento. Mas ele só vai colher lá no futuro. Dito isso, ele se vira e vai embora. Cena seguinte, a gente tá na sala de visita. Dessa vez, o Prota não veio sozinho. O Eli tá junto também. O Luca tá com um pouco de raiva do seu amigo, porque foi ele que planejou tudo isso. Mas ele não teve muito o que fazer. A família de Lilian sempre foi muito próxima da família dele. A Lilian diz que já pediu o número de visita várias vezes, mas sempre tá sendo ignorada. O Luca diz que tá ignorando exatamente para ele entender que ele não tá interessado. Essa é a forma dele de recusar o tal casamento. O Eli tenta até se intrometer, intermediar ali um pouquinho, mas o Luca já manda ele ficar quieto. A garota então pergunta o que tem de tanto errado nela, mas o Prota diz que realmente é uma situação bem complicada. Ele não tem muito tempo para conhecer garotas, e como ele veio do orfanato, ele sempre precisa estar subindo de nível. Apesar que isso seria resolvido se ele casasse com ela, né, Prota? É porque tu é meio burro, é por isso. Tô desconfiando que você gosta de outra coisa. No caso, Guaraná e verde copo. É isso que eu tô falando, não pense errado. A Lilian, que não é meio burra, fala que realmente seria um benefício para ele se aproximar dela. Mas o Prota continua insistindo, dizendo que ela ainda não entendeu. Se ele confiasse somente no poder nobre da Lilian, isso significaria que ele poderia perder tudo somente pelos caprichos dela. É por isso que ele pretende subir usando somente as suas habilidades. Até que faz sentido, mas vale o risco, vale muito risco. A Lilian questiona. Ele confia muito no Eli, Eli é de uma classe nobre, mas realmente a situação é um pouco diferente. O Prota confia no Eli, mas não por conta da família dele, e sim porque eles são excelentes amigos, e o Prota confia sua vida nele em combate. A garota pergunta se então o Prota não pretende dar uma única chance a ela. Ele até pensa, mas diz que infelizmente não, e espera que ela nunca mais visite ele. Mano, que raiva desse protagonista! O cara só faz tudo errado, mano, ele não acerta uma, não acerta uma! Ah, se eu não tivesse medo de perder minha monetização, eu tinha falado tanta coisa, tinha xingado ele de tanto nome. O Eli corre até o Prota. Ele pede pro Luca não ser tão duro com a garota. O Prota fala que foi necessário, senão ela voltaria. Só que o Eli retruca. Ele pergunta por que o Prota não gosta da garota, de jeito nenhum. O Luca explica que não sabe se a Lilian realmente gosta dele. Ela só se agarrou ao que o irmão falou. Fora que a probabilidade dela tá planejando algo é muito grande. O Eli responde que, em outras palavras, ele tá com medo porque não sabe o motivo da garota gostar dele. O Prota corta o papo do Eli e pergunta se ele gosta da garota. E ele fica totalmente sem reação. Mas isso não é um pensamento vazio. Ele conseguiu perceber isso pelo olhar e a respiração do Eli. Tudo isso por conta do Ark Victema. Então, se o Eli tá interessado, que vá atrás da garota. Eu não sei porquê, mas eu tô começando a odiar o Prota de novo. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Agora pelo menos ele tem uma razão. Se o amigo gosta da garota, é melhor ele se afastar. Cena seguinte, a gente tá na hidrelétrica da cidade. Eu nem sei se dá pra gente chamar de hidrelétrica. O negócio é movido a lava. Mas lá tá o nosso bendito Prota, fazendo mais um treinamento. Dessa vez, um pouco mais diferente. Agora é meditação. Ele de novo pergunta ao professor o que ele ia fazer naquela briga, que não tinha prometido que ia
ia contar se ele ganhasse. O que ele faria dentro e fora do escritório com aqueles capangas? Quinoa fala que se esconderia debaixo da mesa, bem simples. Só que o Prota não entende muito bem. Se ele tivesse se escondido debaixo da mesa, ele não teria chance de atacar. Porém, o professor fala que tem certeza que o Prota cuidaria disso. Mas é aí que o nosso garoto faz outra pergunta. E se ele não tivesse lá? O que o professor teria feito? O Quinoa foge do assunto. Ele, na verdade, fala o que o Prota queria fazer. Provavelmente ele estava querendo pegar o Aleph de refém. De início até ia funcionar, mas com certeza depois daria ruim. E a ele e o Aleph de ralo. O pessoal de lá já tá acostumado a eliminar a chefe. Mas claro, assim que o Prota virasse o alvo, ele iria pra cima. Em seguida pegaria o Prota e passaria por uma passagem secreta. O Prota realmente fica impressionado. O professor não só previu o que ele queria fazer, que na verdade ele nem fez, mas também pensou numa rota de fuga, que por acaso é secreta. Numa linguagem perdida, o que não explica que Arx significa olhos agudos. E como o Prota já sabe, o Arx Victema usa todas as características do seu corpo. E para isso ele precisa de todos os recursos do cérebro. É aí que o Prota percebe o terceiro problema, para que ninguém aprenda isso. Ele tem efeitos colaterais direto no cérebro. O Prota se lembra das palavras do seu professor. O Arx Victema usa todas as partes do cérebro. Isso quer dizer que se ele equipar o Legião, não vai sobrar nada pro Arx Victema. O professor apenas sorri. Ele achou que o Prota ia demorar mais um pouquinho para perceber. Talvez mais alguns meses. Mas ele é bem esperto. O Luca vai receber um guardião assim que ele se tornar realmente parte da Guarda Imperial, mas ninguém pode usar o Legião constantemente. Isso porque ela usa todos os recursos do cérebro, como havia dito antes. Então não sobra nada pro Arx Victema. O Quinoa escondeu isso do Prota esse tempo todo, porque sabia como ele ia reagir. Se ele soubesse que não ia poder usar o Legião, ele nem ia querer aprender. Com isso descoberto, ele apenas agradece o professor e se despede. Mas o Quinoa sabe que ele vai acabar voltando. Uma hora ou outra ele vai mudar de ideia. Cena seguinte, a gente tá na sala do comandante. Hermilas fala que já faz 3 meses. Ele meio que estava muito ocupado, então não teve chance de se encontrar com os cadetes. Muito menos o Prota. O Luke imagina que o motivo dele estar tão ocupado assim deve ser a rebelião que o Eli disse. O comandante fala que o Prota vai ficar sem receber missão por um tempo, mas ele já tá bom bastante para atuar como um membro da guarda. Hermilas fala que também ouviu dizer que o Prota tá interagindo com o Quinoa. O Prota na hora imagina que deu ruim. O mercado negro, as brigas, é um BO atrás do outro. O pior é que nem dá nada. O comandante tá mais interessado em saber se ele tá treinando o Arx Victema. E o Prota diz que não mais. O comandante até consegue adivinhar o motivo. Se ele usar o Arx Victema, não vai poder usar o Legião. Mesmo o garoto não querendo, o comandante pede pra ele continuar aprendendo com o Quinoa. Ele quer que o Prota se dê bem com o professor. E pra isso ele vai ter que aprender a bendita da arte. Mas ele deixa bem claro que isso não é um pedido, e sim uma ordem. Isso deixa o Luca um pouco confuso. Por que o centurião estaria preocupado com o velho soldado aposentado? O pior é que nem dá pro Luca perguntar. A vida dele ficaria em risco se ele soubesse demais. Dito isso, ele só concorda e diz que vai continuar aprendendo aquela bendita daquela técnica. A cena muda e a gente já tá na cidade inferior. O professor comenta que não esperava que o Luke voltasse tão rápido. Mas tudo bem, ele nem vai perguntar o motivo. O Luke imaginou que o professor ia acabar desistindo dele, mas ele concordou fácil demais. Entrando no jogo, o garoto pergunta o motivo dele estarem no setor de nível baixo. O Quinoa ignora o garoto e pede todos os bonecos pra viagem. Sim, todos os bonecos que estão ali. Um tempo se passa e o sol já tá se pondo. Eles saíram da loja e foram direto pro orfanato. O professor pede pro garoto levar a caixa lá pra cima e descansar um pouco. Eu imaginei que seria entregue, né? Mas ele botou o moleque pra carregar. Mas é aí que alguém chama por Luca. É o Gabriel, que tá com muita raiva por tá carregando aquelas caixas. Mas infelizmente ele tem que pagar a sua dívida. O Prota pede pra ele não ficar estressado, já que ele tem que pagar a bendita da dívida. O Gabriel diz que ele tinha que chamar pra coisa mais séria, tipo uma briga de gangue. Mas claro que o nosso Protinha não precisa de ajuda pra isso. O Gabriel concorda, pode até ser verdade, mas mesmo assim, que fosse pra algo mais útil. Mas afinal, ele pergunta pro Prota quem é aquele cara. Ele é tão poderoso que nem o Aleph levantou um dedo pra ele. Só que o Gabriel nunca nem ouviu falar dele. Mas o Prota dá uma recomendação. É melhor ele ficar quietinho se ele não quiser perder a cabeça. E dessa vez não vai ser o Luca não. Analisando a situação, o Prota percebe que provavelmente aquele é o orfanato que o Quinoa cresceu. Mas interrompendo seus pensamentos, a pirralhada chega. Elas agradecem ao moço bonito, que no caso é o Prota, e ao cara feio, que no caso é o Gabriel. Nem 2 segundos depois, os melequenos já estão brigando pelo presente. O Prota vai deixar brigar, que vença o mais forte. Nada nesse mundo é justo.
Em seguida, o professor aparece e chama por Luca. O motivo é porque ele quer conversar com o Prota. Cena seguinte, eles já estão num lugar mais vazio. Kinoa comenta que vem ali de vez em quando. O pagamento por ali não é muito alto, mas vendo o dono do orfanato, ele tá meio gordinho, então provavelmente tá contrabandeando suprimentos. Eu imaginei que eles iam desenvolver esse assunto, mas o Prota pergunta se ele cresceu ali. O professor diz que já passou por vários orfanatos, então provavelmente até passou pelo que o Prota cresceu. Acabando com essa deprê, o professor troca de assunto. Ele diz que vai ser direto. Ele questiona quem ordenou o Prota voltar. Ele até pergunta se foi o comandante Hamlet. Tentando tapear o assunto, o Prota pergunta o que ele tá falando. Porém, por dentro ele tá bem nervoso. Ele não pode nem olhar no olho do professor. Tudo que ele fizer vai ser fácil desse maldito saber. A pergunta que não quer calar é: como é que ele sabe a ordem do centurião? Será que ele realmente tá escondendo algo perigoso? O Prota começa a tremer. Ele sabe que o professor pode matar ele a qualquer momento, mas o professor pede pra ele ficar calmo, isso se ele quiser viver. Se o Luca tentar atacar com tudo que tem, o professor, pra se defender, não vai conseguir se conter, vai acabar matando ele. Suando frio, o Prota só diz que é um soldado do Império, e isso é tudo que ele vai dizer. O professor responde que ele sabe pouco, tão pouco que sequer sabe o caminho que ele tem que tomar. Abraçando o Prota, ele diz que tá tudo bem, é natural de um soldado seguir ordens. Ele é um tipo ideal de soldado que o Império deseja. Burro que segue ordens. Kinoa comenta que a primeira vez que o Prota foi até ele, com certeza não foi à toa. Ele não foi ali porque simplesmente quis. Desde quando ele deu aquele show lá no início, seus superiores começaram a se preparar. Finalmente havia aparecido outra pessoa que poderia aprender artes Victema, assim como Kinoa. Provavelmente o Prota acha que foi até ele pela própria vontade, mas tudo isso ocorreu graças aos cálculos do Império. O garoto tenta se manter firme. Ele pensa nas palavras do comandante, que deu ordem para ele não se deixar levar pelas palavras do Kinoa. O professor diz que todo mundo nesse mundo é escravo de alguém, só que alguns sabem, outros já não sabem, ou finge que não sabe, né? Tem esse também. Ele também comenta que provavelmente o Prota quer fugir da verdade agora, mas mesmo assim, ele é forte. Quebrando o clima, Kinoa diz que é melhor eles voltarem, e se o Prota quiser reportar tudo isso, ele tá livre para fazer. Escutando isso, nosso garoto fica meio para baixo. Ele ainda assim lembra das palavras do comandante: não se deixe levar pelas palavras do Kinoa. O problema é que ele não tá conseguindo fazer isso. Ele tá tentando não criar dúvidas sobre o Império, mas tá muito difícil. Isso porque se até mesmo o desejo dele de ter sucesso não for da sua própria vontade, ele meio que não tá vivendo, só tá seguindo o fluxo. Mas acabando com essa depressão, a cena muda. Agora a gente tá na sala de treino simulado. Eu falei que a depressão ia acabar, mas lá tá o Prota, triste de novo. Daqui a pouco esse moleque vai entrar em depressão. Ele tá assim porque não conseguiu reportar o que aconteceu naquele dia. O motivo é que se ele tivesse, fariam ele passar por um teste psicológico. Isso pra ver se ele foi afetado por essa ideologia. O pior é que ele tá confuso demais agora. Então com certeza ele teria a pontuação inferior. É aí que o Império pegaria ele no pulo. Eles não curtem muito essa história de ideologias perigosas. No pior dos cenários, o Prota seria levado para um campo de trabalho. Trabalho forçado, tá? Só para ressaltar. Tem essa de não querer trabalhar não, filho. E é claro que o Kinoa sabia de tudo isso. Ele já sabia que o Prota não ia poder reportar. A cena muda para uma das cápsulas de treino. Dela sai o nosso menino trincado, rapaz. O bicho tá forte. E lá sai de lá bem cansado. Mas o infeliz tá com a garrafa nele. E é claro que é o Prota, contente de ver o Eli treinando, sinal que ainda tem esperança pro lourinho. O Eli diz que tá emocionado. O Prota foi até ali só pra motivar ele? Mas claro que o Prota nega isso, ele foi ali pra pedir. Já sentado, Luca fala que há um tempo atrás, o Eli disse que as famílias nobres manipulam os testes de aptidão. E o Eli confirma isso, é um segredo que muitos sabem. É aí que o Prota pergunta como é que passa no exame de aptidão. Se o Eli sabe de algum segredo pra passar nessa jossa, é melhor lhe dizer. O Eli fala que é perigoso fazer uma pergunta dessa, e o Prota sabe disso. O Luca responde que isso é pela glória do Império. Na vez dele é pela glória do Império, na vez dos outros não é não. Ah, que menino burro. Pra sorte dele, o Eli diz que tem um jeito. Ele fica meio relutante em contar, mas no final das contas não tem jeito, ele vai ter que abrir a boca. Tudo que o Prota precisa fazer é criar uma versão simples de si mesmo do lado de fora e esconder sua verdadeira natureza dentro de si. Ou seja, sela a parte que ele quer esconder de todo mundo. É assim que passa no teste psicológico. Percebendo que o Prota não tá entendendo nada, ele é mais específico. É como se alguém caísse ou se machucasse e perdesse as memórias. Isso faz a pessoa até mudar a personalidade. Basicamente é a mesma coisa. Se continuar agindo como um soldado leal, o seu eu como soldado leal
real vai suprir tudo que tem na sua mente. Então, 2 meses antes do teste, o Eli acordava todos os dias e orava pelo Império, copiando até o que o pai dele fazia. O único problema é que fazer isso por tempo demais acaba mudando a sua personalidade. Aí você pode acabar esquecendo quem realmente você é. Aí, pra quem duvidou da capacidade do garoto, ele é meio psicopata. Olha a cal que o infeliz tem pra passar num teste. Essa explicação deixa o prota pensativo. Se seguir essa linha de raciocínio, ele não vai precisar fazer nada. Ele não vai precisar fingir ser algo. Ele só precisa agir como ele do passado, que fazia de tudo para ter a melhor pontuação. No caso, ele antes de conhecer o Eli e o bendito do Kino. O nosso lourinho diz que não sabe o que o prota quer, mas que por favor ele tome bastante cuidado. Manipular o teste psicológico é muito perigoso. O Luca comenta que nunca imaginou que escutaria algo assim do Eli. A conversa é interrompida por uma ligação do professor. Tempo depois, lá tá o Protinha com o Kino. E de novo no setor inferior. O Kino diz que o treino de hoje será uma ação bem simples. Porém, o Prota ignora tudo que o Kino fala. Ele tá mesmo achando estranho. O Kino tá tratando ele como se nada tivesse acontecido. Só que isso faz a situação parecer ainda pior. O professor fala que o Prota tem 20 segundos para derrubar todos os membros da gangue que estão na sala. O Luca diz que entendeu. E começa quebrando a fechadura. Os membros da gangue escutam o barulho. Um deles olha para a porta e se levanta. Ele anda até o Prota perguntando o que aquela praga quer. Ele não tá muito com cara de cliente não. O Protinha começa a analisar a situação. Um idiota acabou de levantar armado. Tem mais 3 armados logo atrás. O de paletó parece o chefe. E parece ter mais alguém no banheiro. Percebendo a hostilidade do Prota, o cabeça de lata já aponta a arma na cara dele. Mas é o primeiro a ir pros ares. Eu posso estar errado, mas eu acho que ele ficou agarrado no teto. Nesses dias tem muita coisa passando pela mente do Prota. Não tem nada melhor pra aliviar o estresse do que encher os outros de porrada. Realmente eu tava certo, o cara ficou agarrado no teto. A arma que tá na mão dele cai. E adivinhem quem pega? Sim, o nosso garoto. Ele nem perde tempo e já aponta a arma na direção dos outros membros. É aí que o pipoco começa. O problema é que o líder também tá armado e começa a atirar na direção do Prota. Mas o Prota não tá nem aí, porque o cara tem a mira muito ruim. O Luca aponta a arma pro líder. E nesse momento tem alguém saindo do banheiro. Um maluco sai do banheiro desnorteado, sem nem saber o que tá acontecendo. Ele só queria se aliviar, mas olhando bem a situação, era melhor ele ter ficado no banheiro. O Prota manda ele ficar paradinho se não quiser morrer. Mas ele não liga muito pra ordem e diz que vai partir pra cima. Porém, como vocês imaginam, foi uma péssima ideia. Eu avisei que era melhor ter ficado no banheiro. Mas sabe o estranho disso tudo? Parece que ainda tem mais alguém no banheiro. Alguma coisa de errado não tá certa. 2 candangos num banheiro só? O Prota se adentra pra eliminar o próximo. Mas é aí que ele vê o inacreditável. Os caras realmente mereciam o acontecido. Eles são o resto da sociedade. Vendo o Prota sair, o professor elogia. Dos 20 segundos, ele levou só 12. Ele realmente fez um bom trabalho. O Kino avisa pra ele não se esquecer que eles não são dali. Matar aqueles gangsters vai interferir nas regras daquele lugar. Ele também fala que há inúmeras pessoas que não podem se defender nesse mundo. E o Luca sabe bem o que acontece com elas. Por exemplo, essa mulher que teve que sofrer um destino cruel. Isso tudo porque ela não possui poder. Normalmente, o Prota chamaria pessoas como ela de idiotas. Isso por não ter aproveitado as oportunidades dadas pelo Império. Mas dessa vez é diferente. Ele tá sentindo desgosto por essa sociedade. Ela com certeza é injusta demais. Eu não sei vocês, mas eu acho que tá vindo aí um futuro rebelde. Tudo pela queda do Império. Dia após dia, o Kino levou o Luca pro setor inferior e mandava ele lutar sem nenhuma explicação. Isso claramente não é um treino de luta básica. Ele quer que o Luca aprenda a lidar com situações inesperadas. Então o Prota precisa analisar cada situação e decidir a melhor escolha. E assim por diante, o Kino continua jogando nosso garoto em qualquer situação, e isso tudo sem falar nada. Cena seguinte, os dois estão indo na cafeteria. E lá a gente tem uma mecânica que conserta até os piores ferimentos no coração. Pense numa mulher com potência. Pelo visto, ela também é assistente. O Kino tá pedindo café, mas ele tá pedindo café com a camada de óleo preto. ADD Café ou petróleo, meu amigo? Acreditem ou não, essa é aquela mulher que o Prota salvou. É a Gilda. É um nome típico de mecânico. A garota tinha contado um pouco da sua história. Pelo que parece, ela tinha sido sequestrada e por meses aguentou vários horrores. Mas sendo muito forte, ela conseguiu manter a sua mente intacta. E foi graças a isso que ela continuou tendo uma vida normal. E o motivo dela ter sido sequestrada foi por conta de uma amiga que roubou o dinheiro da gangue. E essa bendita dessa amiga ficou na casa dela,
Foi aí que a Gilda acabou virando objeto de prazer da gangue. A amiga que deveria ter ido no lugar dela. Porém, ela já estava morta. O que não explica que a Gilda também veio de orfanato. Ela nasceu com um talento gigante para engenharia. Então ele financiou a educação dela, mas de forma anônima, para que ela não soubesse. De repente, alguém interrompe a conversa dos dois. É o Gabriel, que tá indignado porque o Prota também tá ali. O Gabriel pede uma bebida, mas a nossa mecânica diz que não. O sistema neural do Gabriel tá sobrecarregado, e isso por conta da última modificação. Então a melhor coisa que ele faz é parar de beber álcool. O Protinha explica pra gente que depois de salvar a garota, eles apresentaram ela pro Gabriel. Então ele começou a proteger ela e, em troca, ela é a mecânica dele. O Prota diz que é melhor o Gabriel escutar a mecânica dele, mas poxa, ele só queria beber uma cervejinha. Tempo depois, o café barra petróleo chegou. O Gabriel pergunta se é o Prota que tá se metendo com as gangues. Os chefões dela estão começando a se unir. Isso porque ele tá atacando todo mundo. Se ele continuar assim, talvez o Gabriel não consiga proteger a Gilda. O professor fala pro Gabriel não se preocupar. Eles vão demorar um bom tempo até voltar a próxima vez. Preocupada, a Gilda pergunta por quanto tempo. O professor responde que não sabe, talvez alguns meses ou até anos. O Prota fica um pouquinho indignado, agora do nada eles vão parar de ir ali? Todo santo dia ia acabar com a gangue diferente. Mas agora, do nada, o cara para. O problema é que o professor não deixa o Prota ir sozinho, então talvez essa seja a última vez que ele vê os dois. Mesmo depois de algo horrível, a Gilda só aceitou tudo e voltou a trabalhar. E o Gabriel continua se arriscando naquelas lutas. O Protinha tenta não sentir pena deles. Não voltar ali talvez seja a melhor coisa pra ele agora. É aí que a cena muda pro escritório do comandante. O Prota reportou tudinho ao Hemlas. O comandante fala que o Quinoa se tornou um soldado de treinamento tarde. Normalmente, pessoas como ele não recebem essa oportunidade. Mas na época, o Império estava aceitando todo tipo de gente, já que tudo estava um caos. Até mesmo ele não sabe que tipo de pessoa é o Quinoa. Quando o comandante era recruta, ele já era um membro importante da guarda. Parece que ele era o tipo de especialista em missão secreta. Por fim, Hemlas comenta que aparentemente ele gostou do Prota. Já foram enviados outros soldados antes, mas nenhum deles durou. O Prota também é incrível, mas mesmo assim, ele é vulnerável a influências negativas. Então o comandante vai marcar um teste. O Prota diz que entendeu. Bem, é como ele já esperava. O comandante fala que vai ser franco. Há dois tipos de soldados que recebem esse tipo de missão. Os que são eliminados para manter segredo e os que recebem recompensas por jurarem sua vida ao Império. O comandante espera muito que ele seja a segunda opção. O Prota diz que está apenas seguindo ordens. Caso essa missão termine bem, ele confia que o comandante vai recompensar ele de forma muito boa. O comandante concorda com isso, diz que vai dar algo incrível. Para ser mais específico, vai adotar o Prota como filho. O Prota nem acredita no que ouviu. O líder dos centuriões quer adotar ele como filho, no caso, o centurião-chefe. Lá tá ele no meio do teste psicológico. A família Custória, que é a família do comandante, é uma das famílias mais renomadas do Império. Parando os pensamentos do Proto, o robozinho diz que vai começar o teste psicológico. A primeira coisa que ele detecta é felicidade. Então ele pergunta se algo bom aconteceu. Mas o Proto só responde que não vai dar conta do robô e manda ele começar o teste. A cena de repente muda. Agora a gente vê alguém socando num saco. Aparentemente parece o Eli. E pelo visto ele tá bem revoltado, porque ele tá batendo muito no saco. Mas finalmente o garoto cansa. Ele puxa o metiolate e passa nas juntas dos braços. Pelo visto o Prota passou no teste, porque ele já tá ali do lado. Ele pergunta se o Lai realmente tá bem. Nem parece o Lai que ele conhece. O cara tá treinando até as juntas dele começar a ranger. O Eli pergunta se o Prota conseguiu passar no teste. E ele responde que sim, graças ao Lourinho. O Luca também pergunta se tá acontecendo alguma coisa. Se o Eli precisar de ajuda, ele deve falar. Mas o Eli só diz que não pode contar agora. Mas em breve ele vai precisar de um favor do Prota. Isso com certeza. Essa história de prometer favor sem saber o que é meio chato. O Prota não gosta muito, mas fazer o quê? A cena muda pro comandante falando. Ele diz que a partir de agora, eles irão operar sobre ordens especiais militares. Agora eles vão combater os rebeldes. E a força desses rebeldes é formada por 3 famílias, que são guiadas pela família Ramones. Sim, rapaziada, a família Ramones, vocês se lembram dela? O Prota na hora olha pro Eli e ele se lembra da Lilian Ramones. É, rapaziada, o negócio tá começando a esquentar. Agora ele entendeu o que o Eli queria. Cena seguinte, o exército imperial tá pronto pro combate. Todos os pelotões estão embarcando. Logo em seguida, o trem começa a partir. O Lucas se apresenta, ele que vai ser o líder do 21º Batalhão.
Todos os soldados o saúdam. Nem o Prota acredita muito que colocaram um soldado em treinamento como líder de batalhão. Realmente, o alto escalão quer usar todas as forças possíveis. Mas enfim, o batalhão do Prota foi dividido em 2 esquadrões, totalizando 27 soldados, fora o sargento Kodirak, que será seu vice-líder. A maioria deles já é veterano de guerra, mas eles sabem muito bem que estão sendo usados como ferramenta para treinar outros soldados imperiais. Isso faz eles não confiarem muito na ordem de seus superiores, muito menos nas habilidades. Além desse merdelê todo, o Prota ainda tem que controlar e comandar tudo isso. Bom, ele pensou em 2 alternativas. A primeira é deixar as coisas pro sargento Kodirak. Mesmo que o Prota dê umas ordens de lerdão, ele ainda vai cuidar de tudo. Essa com certeza seria a melhor opção. Do nada, o Prota grita, dizendo que é superior a todos. Então ele espera que todo mundo siga as ordens dele. E quem se recusar sofrerá punições. Essa é a segunda alternativa. Mas a primeira tava tão boa e tão fácil. Pra que complicar tudo? Mas tá bom, né? O menino quer comandar a força, então deixa ele. É ele que manda. De cara, ele já deixa todo mundo irritado. O sargento pede pra conversar um pouco com o Luca. Mas na hora, o Prota segura a mão dele e joga ele longe. O Luca pergunta como é que ele ousa botar a mão no seu superior sem permissão. Só porque ele é mais novo, tá achando que ele é um idiota? O Luca continua dizendo que veio do setor inferior, assim como todos os outros. Mas a real diferença entre eles é que o Prota é extremamente superior. Ele diz pro sargento que ele pode não entender agora, mas vai entender em breve. O menino tá arrogante, diz até que é o melhor líder de pelotão que o sargento já viu. Sem muito o que fazer, né? O sargento fica quietinho. Mas se for parar pra pensar, a última vez que eu vi o Prota comandando, 3 cadetes foram de ralo, fora o guarda imperial. Mas ele tá dizendo que é o brabo, então tá bom, ele é o brabo. O sargento diz que entendeu o seu erro. Da próxima vez ele vai ser mais cuidadoso. E claro que todo final de frase ele fala líder de pelotão Luca. Luca é só para os íntimos. O Prota reflete que o sargento entendeu que ele não escolheu o caminho mais fácil. Tempo depois, eles já estão chegando no posto avançado. Eu achei que eles estavam vindo de trem, mas pelo visto estão vindo de nave. Uma nave extremamente questionável e estranha. Mas fazer o quê? Lá dentro tá todo mundo reunido, esperando ordens. O Eli chama o Prota de burro. Ele não conseguiu se manter calmo e acabou batendo em um dos membros do seu batalhão. O Prota responde que imaginou que o sargento ia tratar ele igual criança. Mas o Eli responde que eles realmente são crianças. Só que o Prota teima. Não dá pra agir de forma gentil, senão não vai ganhar o respeito deles. Mas chega de conversa, chega de ladainha. O Hemley subiu no palco, mas vai pular as formalidades. Ele diz que os rebeldes estão posicionados perto das relíquias da civilização antiga. Todos os fortes da civilização arcana estão sob o comando deles agora. O inimigo se cercou com 2 paredes, no caso 2 grandes muralhas. Também tem uma barreira em forma de cúpula, protegendo ainda mais. E de ataque tem 2 torres, que provavelmente são armas arcanas. O batalhão de blindados vai entrar pela frente, destruir elas. O resto vai se espalhar por todos os lados. O Prota sabe que todos os membros do batalhão de blindados usam armaduras completas. O Império tá usando um grande número de força para essa operação. O comandante fala que tudo vai começar daqui a 1h30, então todo mundo deve se preparar. O Luca e o Eli saem para fora. Pelo visto vai rolar uma DR. O Prota diz que já esperava que fosse agir na retaguarda, praticamente como um suporte. Essa operação para eles tá parecendo um piquenique. Mas o Eli responde que isso é óbvio, eles não querem que eles morram. O Prota tá parecendo um tarado por guerra. Finalmente eles falam da família Harmonis. O Luca fala que sabe que o Eli é próximo deles, mas não tem nada que eles possam fazer. Se o Eli se envolver com aqueles traidores, nem a própria família dele vai ser capaz de salvar. O Lourinho fala que não tá esperando por um milagre, mas se houver alguma chance, mesmo que seja pequena, com certeza ele vai salvar a Lilia. É aí que o Prota se enfurece, rapaz. Ele ama tanto ela a ponto de arriscar sua própria vida, mas o Eli fala que é complicado, é complicado. Ela foi o primeiro amor dele, hoje em dia ele não sente nada. A Lilia não quer se casar com um nobre. O Prota fica mais puto ainda. Ele manda o Eli se controlar. Ele tá aguentando essa palhaçada até agora, mas já tá passando do limite. Tentar salvar essa garota vai ser bem perigoso. E se ele for pego, com certeza vão matar ele. Pra não se estressar mais, o Prota vai embora, mas pede pro Eli não fazer nenhuma idiotice. E ele deve considerar isso como um aviso. Murchinho, o Eli fala que tudo bem. Em seguida, ele sai bem estressado. O Prota sabe que esse tudo bem não foi exatamente um tudo bem. Por conta do Arquis Victema, ele sabe que o Eli tá mentindo. Esse burro vai tentar de tudo pra salvar a Lilian, custe o que custar, até mesmo a própria vida. Mas pro Prota não importa o que ele pensa. Pro bem do Eli, ela tem que morrer. Ele espera muito que isso aconteça no meio do caos, e que o Eli nem encontre ela viva. Rapaz, o menino tá com ódio no coração.
Um tempo se passa e o Prota tá esperando a hora do combate. Ele tá tentando não se preocupar muito. Por mais que eles tombem, se o cérebro estiver intacto, o Império ainda consegue salvar eles. De repente, o sargento chega e pede pra falar com o Luca. Ele diz que tem ciência que o Prota é melhor do que qualquer um. Isso porque ele também conferiu o currículo dele. Então, ele espera que o Prota possa escutar ele, quando a batalha de verdade começar. Ele tá servindo o exército imperial há 10 anos. O Prota realmente pode ser muito competente como líder, mas ainda falta bastante experiência. O Prota pede pra ele não se preocupar. Ele vai escutar qualquer um, contanto que o comentário seja realmente relevante. Dito isso, o sargento agradece. 1h30 se passaram. Finalmente, a grande invasão começou. As tropas começam a desembarcar. Mas calma, não vai descer qualquer tropa. Primeiro vai o batalhão de blindados, composto por vários soldados de armadura completa. Se vocês repararem bem, tem mais de um tipo de armadura. Essa daí é a Myrmidon. O Prota percebe que são os soldados que usam armadura completa. Assim que esses soldados derrubarem as torretas, será a vez do Prota e seu batalhão agir. A batalha começa. Os soldados ativam sua mochila-jato e começam a avançar em direção ao inimigo. O problema é que as torretas já começaram a atirar. Alguns soldados até conseguem desviar, mas outros ficam pelo caminho. Vendo que se aproximar muito não tá dando certo, eles começam a preparar seus mísseis. Em seguida, começam a atirar na direção da barreira. O bom é que todos os mísseis acertam. Mas não dá em nada. Da fumaça a gente vê 2 olhos. Que diabo é isso? É um dragão, é? O soldado na hora se assusta. Vendo mais um tiro vindo, ele começa a desviar. Já que os mísseis não adiantaram em nada, ele começa a se aproximar da barreira. E puxa a sua lança. Por um milagre divino, ele consegue acertar direto na barreira. Pelo visto, funcionou, porque a barreira começou a trincar. Em seguida, todo mundo faz a mesma coisa. E finalmente, a barreira cai. O Prota fica espantado. Realmente, os Myrmidons conseguiram romper a barreira. E parando pra pensar, esses Myrmidon, no caso, seriam Myrmidões, são aqueles guerreiros de Aquiles? Posso estar errado, mas eu lembro de ter visto algo parecido. Será que os caras tão brabos assim mesmo? Agora que eles romperam a barreira, eles precisam realmente destruir as torres. Se isso não acontecer, as outras tropas não vão conseguir fazer muita coisa. O pior é que se eles derrubarem ou não, o batalhão vai ter que avançar do mesmo jeito. Aí vai ser o famoso couro com coça. O problema é que a comunicação caiu. Não só ela, como as imagens aéreas também. Mas logo em seguida ela volta. E é dada a notícia que todas as torres foram destruídas. Então agora é a hora de prosseguir pro próximo passo. Bota os boi pra lutar, rapaziada. O Protinha tá feliz, agora vai ser o momento do garoto se divertir. Esse vai ser o momento ideal pra ele testar todas as suas novas habilidades. Mas não é só o batalhão do nosso garoto que tá invadindo. São vários e em simultâneo, de todas as direções diferentes. Ai, Blade, por que tanta gente? Por que, meu amigo? Não é só a parte de cima. Embaixo tem 100 km de chão batido pra correr, meu amigo. A parte de cima é moleza de lidar. E embaixo que é o perigo, que é o próprio labirinto. Fora que os adversários não são besta. Eles deixaram a entrada do subsolo bem pequenininha. Assim, aqueles de armadura não conseguem entrar. Mas aí vai sobrar pro batalhão de quem se enfiar lá dentro. Uma coisa eu digo, do comandante é que não vai ser, né? Pra piorar a situação do garoto, parece que o lugar tá cheio de armadilhas. O Luca diz que vai à frente, mas o sargento avisa que não é uma boa ideia. O cara quer ficar na frente da formação. Se aparecer um inimigo e eles tiverem que atirar, vai rodar prota, inimigo, bala. Eu sou o primeiro a dar tiro, não quer saber não. Não tô mandando tá na frente. O Luca pergunta pro sargento se ele tá com medo de que ele vá na frente e morra. E obviamente o sargento responde que sim. O prota responde que não tá nem aí e vai mesmo assim. E simplesmente sai correndo, deixando os caras pra trás. Pense num líder de verdade a esse caba, viu? O prota sabe que os caras provavelmente estão querendo atirar na cabeça dele nesse momento. Mas infelizmente ele não tem tempo pra cuidar disso tudo. O negócio é avançar na loucura e seja o que Deus quiser. Ele precisa achar a Lilian e lidar com ela, pelo menos antes que o Eli chegue. Com certeza ele já deve ter seguido por outra rota e ido atrás dela. Fora que ele ainda pode usar os membros do batalhão pra achar ela mais rápido. O Prota até poderia fazer o mesmo, mas colocaria em risco a vida dos seus soldados. Então ele não tem escolha a não ser assumir o risco. E olhando pra cima tem um risco muito grande. O sargento que tá logo atrás grita pelo Luca, percebendo que ele caiu numa armadilha. Ele simplesmente corta a armadilha. Isso aí pra ele é fichinha. Todos os seus sentidos estão no máximo do máximo. Muito por conta do Arques. Até o paladar dele tá no talo. Ele tá conseguindo obter informações do ambiente somente pelo ar. O batalhão fica assustado vendo as habilidades do garoto. Quer dizer, só alguns, né? Outros estão com bastante raiva, bastante mesmo. Olha o amiguinho ali atrás, como é que ele tá muito feliz. Tudo dentro do corpo dele tá entrando no seu máximo.
Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A testa, a glicose, o sangue no cérebro e, claro, a raiva também. Toda a situação tá deixando ele bem irritado. Todo o tempo ele sente vontade de estourar a cabeça do Kodirak. Isso porque o sargento não fez nada, só pediu pra ele ficar. Ele já sabia, agora tem a certeza. Se ele ficar usando o bendito do Arques, ele vai ficar maluco da cabeça. Na verdade ele já é, né? Vai ficar pior. Finalmente ele encontra uma sala. O problema é que atrás dela tá cheia de soldados. Mesmo não vendo, eles conseguem sentir a pressão do Prota. O Prota aparece igual doido chutando a porta. O problema é que só nesse chute ele já leva um. Se alguém ainda tava pensando em correr, agora é o momento. Não tenha dúvidas, meu parceiro. Corra. Baixou um negócio nesse moleque, pelo amor de Deus. Ninguém nunca me escuta. Eles ficam e começam a atirar. Isso deixa o besta-fera ainda mais irritado. Com facilidade, ele rebate e desvia de todas as balas. Depois de terem descarregado o pente, agora é a hora do nosso garoto agir. Pra quem ainda não entendeu, eu tô torcendo contra o Prota. Se ele realmente encontrar a Lilian, ele simplesmente vai levar ela pro outro mundo. E eu não quero que isso aconteça com ela, eu gosto da menina. A cabeça do primeiro já é desconectada e o segundo também apanha. Logo em seguida, ele leva mais um. O outro soldado, vendo que não tem saída, atira com essa bazuca. O míssil vem certinho na direção do garoto, mas ele simplesmente corta no meio. O tiro até explode, só não resolve muita coisa. Só deixou o doidinho mais irritado. Se antes já tava ruim pra tu, imagine agora que você estressou o homem. Não dá nem um segundo e lá se foi o soldado. Chegando na sala, o sargento Kodirak fica impressionado com a matança. Mas o Prota não tá nem aí, ele manda o Kodirak não ficar parado. Cena seguinte, eles já estão enfrentando mais soldados. Agora as coisas não estão tão simples assim pro lado do Prota. A quantidade de inimigo aumentou bastante. Agora os inimigos estão começando a formar uma linha de defesa. Para conseguir analisar os inimigos ao redor, o Prota puxa um drone. Analisando a situação, ele percebe que tem cerca de 100 deles ali, e uns reféns no meio. O maldito do Prota sabe que tem boa chance da Lia estar ali no meio. O sargento fala pra ele que eles avançaram demais. Talvez agora seja melhor esperar os outros batalhões. Querendo ou não, o Prota sabe que ele tem razão. Fora que ele se desgastou bastante nessa briga toda. De repente, o pipoco aumenta. Na hora, o Prota percebe que tem algo estranho. O tiroteio não tá no mesmo sentido que eles. Isso significa que tem alguma coisa acontecendo na parte de trás. Então, só pode ser outro batalhão. Os tanques tomam a frente para segurar os tiros. O problema é que não estão durando muito. Os soldados avisam o Prota que eles não vão aguentar muito se a balaria continuar tão intensa. O Lucas sabe que precisa focar nas armas que podem resetar ele com um tiro só. O bom é que metade delas vai precisar recarregar logo em breve. Em breve não, já descarregou. Aproveitando a oportunidade, o Prota parte pro ataque. Como esse moleque não bate muito bem na cabeça, ele simplesmente pula na direção dos inimigos. Duas ou uma, ou esse cara realmente é muito maluco, ou ele quer matar o sargento do coração. O cara já não aguenta mais, tá quase infartando. Ele até recebe tiro, mas simplesmente ignora. Todos são de pistolas e rifles. Isso aí não faz nem cócegas nele. Caindo no meio, a primeira coisa que ele quer fazer é lidar com as armas grandes. Então ele nem perde tempo, ele começa a acertar somente nesses caras. Depois de eliminar todos eles, ele simplesmente pula e se abaixa. Eu achei que ele ia fugir, né? Mas ele simplesmente passa a tramontina na perna de todo mundo. Agora ninguém segura o homem. Um tempo se passa e um maluquinho se rende. Porém, incrível que pareça, dessa vez eles conseguiram alguns reféns. Lembrem-se que eles não gostam muito dessa história de refém não, viu? Alguma coisa na frente chama a atenção do Prota. Ele percebe que é um dos subordinados do Eli. Os caras avançaram sem nenhum cuidado e acabaram entrando na linha de frente. Isso fez com que muitos soldados do Eli perdessem a vida. Saber disso deixou o Prota com muita raiva do Eli. Ele é um soldado muito leal ao Império, disso todo mundo já sabe. O problema é que ele também quer ajudar o Eli. Ele precisa escolher um lado, e rápido. Pelo visto, o garoto já se decidiu. Realmente, assim que ele encontrar a Lilian, ele vai matar ela na hora. Mesmo se o Eli odiar ele, ele não tá nem aí. Pelo menos ele vai salvar um amigo de ser um traidor. Querendo ir atrás da Lilian, ele fala pro Kodirak ficar ali com os prisioneiros. Mas antes de ir embora, o Kodirak chama por ele. O sargento diz que ele é incrível. A batalha de hoje superou as expectativas que o sargento tinha. Mas mesmo assim, o Prota possui uma grande falha. Ele tá querendo fazer tudo sozinho. Um lobo solitário não pode liderar a Alcateia. E realmente o sargento tem razão. Não dá nem pra discutir. Mas claro, né? É o Prota e o Prota é teimoso. Ele tá falando que só agiu assim porque os caras são fracos. O Kodirak tenta explicar que nem tudo depende de força. Numa hora ou outra ele vai precisar de pessoas que são mais fracas que ele. Mas o Pirralha é teimoso. Ele diz que quando isso acontecer, todo mundo pode rir dele. O sargento diz que tudo bem. Ele vai se lembrar disso. Por incrível que pareça, o Luca diz que também não vai esquecer. Se depois ele vê que estava errado, ele vai lembrar do dia de hoje, vai começar
começar a pensar de forma diferente. O sargento diz que então deseja boa sorte pra ele. Terminando o papo furado, o Prota acelera. Ele percebe que tem corpos de soldados pelo caminho. Então tá acontecendo outras batalhas nos outros corredores. Do nada, simplesmente do nada, o Prota admite que o Eli não é alguém que só motiva ele, mas também é seu amigo. O Eli foi a primeira pessoa da idade dele que ele conseguiu ter uma conversa normal, mas ele tá sacrificando os soldados do Império pelo seu próprio objetivo. E claro que isso não precisava acontecer. Um batalhão como esse não precisa arriscar sua vida assim. E mesmo que ele ajude a Lilian, como diabos ele vai conseguir ajudar ela a sair dali? Dói no meu coração dizer, mas provavelmente ele vai acabar morrendo. Eu não sei se ficou claro, mas entre o Prota e o Eli, eu tô torcendo pro Eli e a Lilian. O Prota que se exploda. Moleque arrogante do caramba. O Lucas sabe que o Eli tem sentimentos por ela, mas também não precisa morrer, né? Escutando um grito, o Prota para. É simplesmente um cara só com a cabeça se rendendo. Ele até tenta barganhar, dizendo que é da família Ramones. O Prota responde que não tá nem aí. A única coisa que ele quer saber é onde tá a Lilian Ramones. O cabecinha... Eita, lá ele? Diz que não sabe. Por mais que ele seja da família, ele não tem a mínima ideia. O problema é que o Prota tem o arco de Victema. Ele percebeu que o cara olhou pro lado por um segundo, então isso significa que ele tá mentindo. Então ele simplesmente começa a dar uma massagem no cara. Ele pergunta de novo, dizendo que vai dar uma última chance. Desesperado, o cara grita que ela desceu. Pelo menos é isso que ele acha. Pra terminar, o Prota também pergunta se ele viu Eli Kartika. E o homem confirma. Ele viu. Foi o Eli que deixou ele assim. Gritando, ele diz que o Eli é maluco. O Eli reconheceu eles. E na mesma hora eles se renderam. Mas o Lourinho não quis nem saber. O problema do cara é que ele não sabia que o doidinho do Prota é igualzinho o Eli. É por isso que os dois são amigos. Maluco com maluco se bate. Pelo menos o Prota fez isso sabendo que o cara ia morrer de toda forma. É melhor ele fazendo do que uma tortura pelo Império. De vez em quando nosso menino é um nobre. Só que é difícil de acontecer isso. Muito difícil. Sempre que o Prota desconecta alguém, ele se sente um pouco triste. Hoje então ele tá triste pra caramba. Pelo menos é isso que ele fala, né? Mas não tem jeito. É assim que é o campo de batalha. É aí que aparece o final de um túnel. O Prota começa a escutar gritos e tiros. Nessa bagaceira toda tem um porém. Se o Eli acabar cruzando a linha da morte, o Prota ainda não sabe o que ele vai fazer. Depois que o Prota e o Eli viraram amigos, o Prota quase ficou paranoico. Ele ficava se perguntando o que iria fazer se o Eli traísse o Império. A melhor alternativa até agora foi ignorar a resposta. Mas dessa vez não tem jeito. Ele precisa encarar de frente. Então finalmente ele entra na sala. Olhando pra frente, ele grita pelo Eli. Assim que escuta o grito, o Eli vira percebendo que é o Luca. O Protinha pergunta se ele realmente sacrificou todo o seu batalhão por conta de um desejo pessoal. Bem, não precisa nem perguntar, né? A resposta é muito clara. Mas é ali que, observando no cantinho, a gente vê uma galera interessante. É o Viggo Ramones, o chefe da família. Junto dele tá seus parentes e a Lilian. Tendo isso, o Prota fica revoltado. O seu mano fez tudo isso por conta de uma mulher? Por conta de uma mulher? Não pode. O Eli responde dizendo que não tem o que fazer. Ele sabe que o Prota não pode ignorar isso. Então ele manda o Luca puxar sua arma. Virado no samurai, o garoto obedece. Diz ele que vai botar juízo na cabeça do Eli. Finalmente, os dois amigos, barra inimigo, barra namorado, barra amante vão lutar. O Prota tá convencido de que vai ganhar, porque ele já lutou outras vezes e sempre ganhou. O problema é que numa batalha real existem vários fatores. E muitas variáveis. O Eli vai ficar segurando o Luca até a família Ramones fugir. Mas pra isso não acontecer, ele só precisa matar os Ramones primeiro. Ele vai fazer de tudo pra tentar eliminar aquela família e não matar o seu amigo. Mas o Eli, que não é besta nem nada, já grita pra ele que sabe que ele vai atrás da Lilian. Pra evitar isso, o Eli começa a atirar no Prota. Na verdade no chão, né? Porque ele também não quer matar o seu amigo. A cena se segue, toma-lhe bala. O Eli quer usar as balas pra desacelerar o inimigo. Inimigo não, eu não vou chamar o Protinha assim. Mas fazer o que? Ele tá se tornando... Eu não quero, mas ele tá se tornando. O problema é que antes de chegar naquela missão, o Prota aumentou seus sinais cibernéticos pra aumentar sua velocidade. Ou seja, é impossível do Eli desacelerar ele com um tiro. Ele chega perto dos membros da família. O Eli se desespera e atira, mas dessa vez é pra pegar. Só tem um porém. Antes do disparo chegar, o Prota desconectou um. Mas finalmente o tiro chega. Só que, claro, o Prota se defende e começa a alterar a trajetória da bala. Em seguida o disparo acerta o carinha do lado. Com menos 2 canangos, o Prota se dirige à família. O pai grita, pedindo para que ele espere. Só que não deu tempo, não. O Prota já deu na cabeça dele. Juro pra vocês que eu não esperava por essa. Logo em seguida, ele fatia a mãe.
e se prepara para acertar a filha. Mesmo que o Eli tente impedir, não vai dar tempo de chegar até o Prota. Ele tem tempo suficiente para eliminar a garota, Lilia Ramones, a garota que se aproximou dele com gentileza. O Prota avisa que não vai esquecer dela até que ela esteja morta. Boa forma de retribuir, né, Prota? Excelente, cara. Você é um menino nota 10. A tua sorte que tu não tem pai nem mãe, seu safado. Senão tu merecia uma pizza. Ah, claro, claro. Como retribuição, ele vai dar uma morte sem dor. Com certeza isso justifica tudo. De repente, seu olho biônico se ativa. Ele percebe que ela tá rindo. Rapaziada, eu juro pra vocês que meu coração apertou quando eu vi essa cena. Graças a Deus, o Eli chegou a tempo. Ele consegue tacar o Luca longe. Por um triz ali ele escapou. O Prota e o Eli continua a porradaria. Mas como se nada tivesse acontecido, o Luca pergunta se o Eli viu. Ela achou engraçado ver a própria família morrer. Mais engraçado ainda é que o Eli responde. Ele fala que não é nenhuma surpresa pra ele. Finalmente ela tá livre daquela família. Pra eles, ela só servia como uma ferramenta de casamento. O Prota dá uma joelhada na costela do Eli. Ele pergunta que palhaçada é essa que ele tá falando. O Prota consegue se levantar enquanto o Eli se agoniza de dor. Ele pede pro Eli parar de defender a garota. No final, ela é só uma traidora. Caído, o Eli fala que o Luca não sabe de nada. Eles foram taxados como traidores, mas não fizeram nada pro Império. Isso é só uma desculpa pra eles matarem a família. É a tal da fake news, né? O Eli continua questionando. Se eles realmente são traidores, por que a defesa deles é tão fraca? E se eles realmente traíssem o Império, eles poderiam ter se aliado à Aliança Sagrada de Balato. Mas no final das contas, eles só ficaram parados. Botando o Cocoroco pra funcionar, finalmente o Prota percebe que realmente ele não tá errado. Entrar no Forte Arcano realmente foi difícil. Mas depois disso, meu filho, foi só Tramontina. Corte rápido. Se parar pra considerar que 3 famílias declararam traição juntas, a defesa realmente tá muito fraca. Fora a questão da aliança, que realmente faz muito sentido. O Prota pensa que isso não é importante. Mesmo que for verdade, qual a diferença? Se continuar desse jeito, ele vai acabar morrendo junto. A Lilia olha pro Prota. Ela fala que realmente o seu pai não é inocente. Ele escondeu o fato de ter achado uma relíquia arcana. Escutando isso, Eli pede pra ela ficar quietinha. Agora não é o momento dela abrir a boca. Mas a garota insiste, fala que o motivo pelo Império ter atacado a família dela foi essa relíquia arcana. Foi por isso que eles conseguiram operar o forte. O Prota pergunta qual o motivo dela tá contando isso agora. A garota responde que sabe que o Luca não quer matar ela. Afinal, ele não quer que o Eli fique odiando ele pra sempre. A verdade é que ele tá com medo de que o Eli acabe morrendo na mão do Império. Mas tem uma opção que pode ser benéfica para eles 3. Com aquilo, eles podem usar o teleporte que tá no subterrâneo do forte. O Prota não precisa fazer muita coisa, só ajuda eles a sair do controle do Império. O Prota pergunta sobre esse tal dispositivo de teletransporte. A Lilian responde que ele tá no túnel, provavelmente seria usado como rota de fuga pelos seus pais. Ela também diz que o Prota pode matar ela se ele não confiar, mas se ele deixar ela ativar aquele dispositivo, o Eli e ela finalmente estariam livres do Império. Depois é só ele relatar que nunca viu nenhum dos dois. O Prota questiona. O Império com certeza não deixaria um dispositivo assim por aí. Mas a garota responde que só os membros da família dela sabiam disso. Então, assim que eles forem pro subterrâneo, eles vão estar seguros. Pro Prota, essa é uma escolha difícil. Ele não se importa com a morte da Lilian. Se ela vive ou morre, tanto faz. O problema é que ele tem que pensar na melhor escolha pro Eli. Ele sempre quis sair do Império. Não seria muito difícil dizer que ele acabou sendo morto e desaparecendo no meio da batalha. Sendo assim, ele toma a decisão, mas não antes de apontar sua espada. Ele pede somente uma coisa pro Eli, que ele prometa que se o dispositivo de teletransporte não funcionar, ele não vai ficar no caminho do Luca. O Luca fica pensativo, ele olha pra Lilian, a Lilian olha pra ele, aí não tem jeito, né? Ele toma a decisão. O Lourinho promete que não vai ficar no caminho. Sendo assim, eles começam a descer as escadas. Eles vão no pique, tropa de elite, fatiou, passou. O Prota percebe que dessa vez ele perdeu. Além de não parar o Eli, ele ainda tá ajudando a Lilian. Se algum soldado vê isso, ele tá ferrado. A Lilian pede pro Luca parar. O Eli tá com o rosto muito sujo, ela tem que limpar um pouco. O Eli fica um pouquinho desconfortável, né? Não digo nem que seja desconforto, mas sabe aquele aceleramento no coração? O Prota diz que deixou eles dois viverem. Por que eles não casam logo de uma vez? Isso pega a Lilian de jeito. Ela fica envergonhada e pede desculpas ao Eli. Ela não imaginou que chegaria a esse ponto. Pois é, minha filha, você quebrou o coração dele vários e vários anos. O Eli diz que tudo bem. Ela que ensinou pra ele sobre o mundo lá fora. E, consequentemente, ele mudou a forma de ver o mundo. Graças a ela, ele descobriu que deixava tanto ele com raiva. Se não fosse por ela, o Lourinho já tinha ficado louco. Ele percebeu que ele não é estranho, só diferente. Cuidado, Eli, essa conversa tá indo pro lado perigoso. Agora o Protinho entende quem ficava botando essas maluquices na cabeça do Eli. Esse tipo de pensamento é como se fosse uma praga. Sai contaminando e levando tudo.
E pior, tem uma grande chance de acabar com qualquer império. O papo tá bom, o papo tá maneiro, mas vamos dar atenção na história porque eles desceram mais ainda no subterrâneo. Agora eles podem ficar mais tranquilos. Aquele lugar parece um labirinto, e aquela rota ali só a linhagem direta da família dela ficou sabendo. Depois que eles passarem pelo próximo corredor, tudo vai ficar mais perto e não vão precisar descer tanto. Por último, a menina agradece ao Luca por estar ajudando eles, mas o Prota só diz que tá pagando uma dívida que ele deve ao Eli. O Eli fica um pouquinho comovido com isso, percebendo que tem a lealdade do seu amigo. A Lilian fala que se eles conseguirem sair dali, eles vão para a cidade da Borda. Ela também comenta se o Prota não quer ir junto com eles, mas vocês já sabem a resposta. Soldadinho, cachorrinho do Império. Finalmente eles voltam a caminhar em direção à porta. Chegando nela, o Prota já acusa. Ele manda o Eli se preparar, porque se não tiver nenhum dispositivo ali, já sabe, né? O caldo engrossa. Literalmente vai ser o fim da garota. Sendo assim, o Prota aperta o botão para abrir a porta. Mas é aí que ele sente uma sensação estranha. Ele até tenta entender, mas fica muito confuso. Mas de uma coisa ele sabe, o motivo tá atrás da porta. Sendo assim, ele bloqueia todos os outros sentidos e foca na sensação. Mas, como esperado, ele não sente nada. A porta se abre e o pior se revela. Agora lascou, é o fim, não tem jeito. Como é que ele vai passar por aqueles guardiões? A elite da elite! Seria quase impossível se ele lutasse contra um. Mas 4 deles? A pior possibilidade ali é que pegassem a Lilia. Provavelmente eles torturariam ela. E como ela não é treinada como ele e o Eli, ela contaria tudo bem rapidinho. O Prota realmente acreditou que conseguia ajudar ela e o Eli. Mas isso ficou só no sonho. Só tem um jeito deles saírem dali. E claramente atacar os guardas imperiais não é ela. Os guardas imperiais começam a se virar pra eles. E quanto mais eles demoram, mais suspeito fica. O Prota diz que é agora ou nunca. É aí que alguém atira na cabeça. Ué, atiraram na cabeça da Lilia? O Prota não entende nada, e muito menos eu. Fizeram isso com a única pessoa que não podia. A única que eu tava torcendo. Pra piorar tudo, quem atirou foi o Eli. O mano atirou na única garota que ele gostou na vida. O chefe dos guardas se aproxima. E na hora ele questiona por que eles atiraram só agora. O Eli diz que apenas atirou numa refém que não era mais útil pra eles. O guarda manda ele reportar tudo até agora. Só aí ele vai decidir o que realmente vai fazer. O Protinha nem tá acreditando no que aconteceu. Uma coisa é ele fazer, mas o Eli? Literalmente esse foi o pior cenário possível. Na verdade não o pior, né? Que o pior era tá todo mundo lascado. Todo mundo deitadinho sangrando no chão. Mas com certeza não foi o melhor. Nem de longe. Algumas horas se passam e o Prota já tá reportando tudo ao comandante. Hemelas fala que o Prota fez um bom trabalho. E por incrível que pareça, o Sargento Kodirak deu uma boa avaliação pra ele. Ele não só elogiou as habilidades do Prota, mas também a liderança. Por incrível que pareça, a única coisa que ele reclamou é que precisava confiar um pouco mais nos seus colegas. Logo em seguida, o comandante questiona o porquê que ele matou a garota só depois. O Prota mete a desculpa dizendo que ele e o Eli estavam planejando destruir a rota de fuga dos rebeldes. No caso, roubando dispositivos de teletransporte. E com certeza a garota seria a melhor refém, já que ela não possui nenhuma habilidade de combate. O comandante até cai no papinho, mas pergunta a relação do Prota e do Eli com ela. Afinal, todos os 3 eram bem próximos. O Prota diz que nenhum dos 2 é burro o suficiente para estragar a carreira e a missão. O chefe Centurião sabe bem disso. O miserável do Luca diz que também, para ser honesto, ele queria dar um pouco de esperança pra garota. Ela realmente acreditou que poderia sair viva. Finalmente, o comandante diz que entendeu. O Luca provavelmente tá cansado, então ele pode ir descansar. Por hoje é só. Calma, que do nada ele diz que só tem mais uma coisinha. O Prota, coitado, já tava quase saindo. Ele pergunta como é que a família Ramone destruiu um batalhão inteiro do Eli. Os caras não tinham habilidade pra isso. Essa pergunta pegou o garoto desprevenido. Ele já tinha relatado isso no relatório, mas do nada o comandante tá perguntando agora? Não faz sentido. Aí tem coisa. O Prota só responde que o Eli foi um completo incompetente. Se fosse ele, isso não tinha acontecido. Então, pelo visto, realmente ele é o melhor de todos os cadetes. O comandante gosta da resposta. Ele diz que vai até criar mais expectativas no garoto. Mas é aí que a cena troca. Lá tá o Prota no trem, bem cansado. Ele acabou caindo no sono. Isso porque nos últimos dias ele simplesmente não conseguiu relaxar. Tudo o que ele passou acabou ferrando com a cabeça dele. Realmente foi muita coisa. Foi a Lilia, foi o Eli, foi o Forte, foi a Relíquia, foi o dispositivo de teletransporte, até a cidade da Borda, que era onde a Lilian queria estar. O ruim é que a coitada morreu sem nem mesmo pisar o pé pra fora do Império. E pior, pela mão do Eli, a pessoa que ela considerava ser um cavaleiro branco. Naquela hora o Prota nem conseguiu olhar no rosto dele. Mas uma coisa é certa,
O Eli só matou ela porque o Luca tava lá. Senão, com certeza ele teria lutado até o fim. O Prota sente muito por eles, mas no final ele conseguiu o que queria. Ele conseguiu salvar o Eli. Depois de voltar pra capital, acabaram. Finalmente eles descansaram. Até mesmo receberam as medalhas com base nas suas conquistas. Mas óbvio que não foi todo mundo. De todos os guardas imperiais que estavam em treinamento, somente o Eli e o Prota ganharam. Depois de um tempo, o B1 e B2 estão juntos. O Eli comenta que é bem irônico eles terem ganhado a medalha de honra. E realmente, é. O Luca comenta que não esperava que o Eli fosse matar a Lilian. Ele realmente achou que o Eli ia querer lutar contra os guardas imperiais. O Eli comenta que realmente tentaria, mas só faria isso se o Prota não estivesse lá. O Luca fala pro Eli desistir de ser um soldado. Isso não combina com ele. O Lourinho responde que até desistiria se pudesse, mas não é tão fácil. A família dele quer que ele se torne um guarda imperial, não importa como. O Eli até comenta que seria melhor se ele tivesse morrido. Rapaz, assim que o Prota escutou isso, não deu muito certo. Ele já deu logo uma no meio do estômago do Eli. O soco foi tão forte que a medalha caiu e quebrou. O Luca manda ele calar a boca e parar de reclamar. O coitado do Eli só consegue dizer que nunca ficou com tanta raiva dele mesmo. Se ao menos ele tivesse se esforçado mais e fosse mais forte. Só que o Prota responde que nada teria mudado. Rapaz, esse cara tentando motivar o amigo não tá dando muito certo não. O Eli já tá no chão e triste. Desse jeito é capaz dele pular do prédio. O Luca sabe que o Eli não é um assassino de sangue frio. E agora ele se sente culpado por ter matado todos os seus subordinados. O ruim é que mesmo fazendo isso tudo, no final ele não conseguiu salvar a Lilian. Pro Prota não há dúvidas. O Eli vai partir logo. E eu digo partir pro outro mundo. De duas ou uma. Ou vai ser a mente dele, ou vai ser a vida. Pro Luke isso é bem claro. O Eli não pertence ao Império, e nunca pertenceu. Alguns minutos se passam. O Eli avisa pro Luke que vai ficar um tempo em casa. Já fazem 4 anos, então ele vai ficar alguns meses lá. Com o elevador descendo, o Prota pergunta uma última coisa. Por que a Lilian riu quando a família dela morreu? O Eli explica que um casamento foi arranjado pra ela. Um casamento forçado. O problema é que o cara era 30 anos mais velho. Sim, rapaziada, queriam casar a garota com o idoso. Quando ela nasceu, o Ceboso ofereceu uma grande quantidade de dinheiro com uma condição. Ele pediu que ela fosse criada exatamente como a sua falecida esposa. Ele até enviava fotos e gravações para garantir. O rosto dela, os gostos, os hábitos, até mesmo o nome. Ela não escolheu nada disso. Percebendo como é que é o jogo de desejo e poder, o Luca comenta que a garota foi abusada desde que nasceu. O Lourinho diz que a única pessoa que apresentou gentileza a ela foi o Cloud. Agora o Luca entende o motivo do Cloud ter apresentado a irmã. E escutando isso, o Eli começa a rir. Foi ele e a Lilian que falaram isso pra ele, ele acabou caindo. Eles falaram que o Luca era um filho bastardo do centurião. E o moleque caiu direitinho. Sabendo disso, o Luca começa a xingar o Eli. Tá chamando a mãe do amigo de Senhora das Noites e é daí pra pior. Mas o Eli comenta que todo mundo sabia que o centurião-chefe tratava ele muito bem. Isso até explicaria como é que o Prota se tornou um guardião em treinamento, saindo direto do orfanato. Fora que o comandante é da família Custória. Aí acabou que o Cláudio achou que se o Prota conseguisse fazer filhinhos com a irmã dele, ela estaria livre. O Luca fala que com certeza, às vezes o Eli passa muito dos limites. Pra que inventar uma história dessa? Pra que, meu Deus? O Prota sabe que o Eli é amigo dele, mas também não é um cara muito bom. Se necessário, ele engana muito pro bem dos outros. Até matou seus subordinados e mentiu pra ele. Mas mesmo sabendo disso tudo, a confiança se mantém. O Luca confia até sua própria vida ao Eli. A história continua. E agora o Prota já tá com o Kino. O professor ri, dizendo que finalmente o herói de guerra chegou. Ele até ficou sabendo que o Protinha recebeu uma medalha. O Prota responde que é só uma medalha de rank 7. Uma hora ou outra qualquer um vai conseguir essa. Comparada com as do Kino, não é nada. O garoto pede ao professor para ensinar como lidar com seus subordinados. O Kino avisa que viu o relatório. Ele vai citar alguns pontos importantes que ele pode melhorar. Depois de uma longa aula e explicação, um dia inteiro se passa. O garoto tá se encaminhando para a sala do comandante. Chegando lá, o comandante já avisa que ele vai para a academia Kratia. Ele vai passar uns 2 meses lá. Normalmente, ele sempre envia seus melhores cadetes primeiro. Ele também já avisa o Prota que o Eli recusou. Ele disse que passaria mais tempo com a família. E escutando isso, o Prota fica meio triste. Seu melhor amigo não vai. Mas ele até que entende, porque sabe que o moleque não superou ainda. O comandante fala que o Prota não tem noção de como a sociedade nobre é. Ele não pode continuar assim se ele realmente quiser fazer parte da família Custória. O Prota responde que, pois bem, se é disso que ele precisa fazer, ele vai ficar feliz em aceitar. Algumas horas se passam. O Protinha já tá de mala pronto pra partir pra academia Kratia. A carona dele já pergunta o que diabo ele tá esperando pra entrar. Rapaz, que carona bem arrumada. Agora já não tem mais essa história de amigo pra intervir. Pelo amor de Deus, alguém deu uma mulher pra esse rapaz. Se não, daqui a pouco de rapaz ele tá aí virando moça. Nada contra, mas
Mesmo acanhado, o garoto sobe na aeronave. De cara, ele tenta se apresentar como Luca. Mas a garota corta ele, ela diz que já sabe disso, ele não precisa se apresentar. Observando ela, ele percebe que ela tem um comportamento bem arrogante e é bem agressiva. Ela também não tem um corpo totalmente mecânico. O Luca diz que tá ali sob ordens do chefe centurião. Mas a garota continua nem aí pra isso. Isso claramente deixa ele bem irritado. A vontade de socar a cara da garota é bem grande. Não faça isso, jovem. Não arrume um B.O. pra sua vida. Lembra que ela é uma nobre. O prota diz que tudo bem, chama a garota de senhorita da família Custória. A garota pergunta como ele descobriu. Ele diz que foi um chute. Não é qualquer pessoa que mostra descontentamento com a ordem do chefe centurião. Vixe, aí que o prota percebe que essa mulher é filha do chefe centurião. Esquece, vamos deixar essa cal de lado, deixa essa mulher pra lá, porque vamos mandar capar o menino. É o melhor se fazer pro bem do prota e da nossa obra. Deixa essa garota de lado, não tem pra quê, né? Pegar a filha do chefe, isso dá um B.O., rapaz, dá um merdelê. Enviar sua própria filha provavelmente é um meio de provar que ele realmente vai cumprir com a promessa. Ele realmente quer adotar o prota. Analisando, o prota percebe que não soa muito mal. Luca Custória. De repente, a garota decide falar. Ela diz que, como o prota sabe, o pai dela ordenou ela fazer isso. O nome dela é Gisele. Gisele Custória. Ela manda o Luca ficar pianinho. Essa história de querer seu sabichão tá irritando ela. Vendo o comportamento da garota, o prota percebe. Se comparar ela com a Lilian praticamente era uma santa. E com certeza, Protinha, eu concordo muito com você. O Luca começa a se perguntar por que diabos ele tem que abaixar a cabeça. Ele não passou por tudo isso para começar a lamber bota de nobre. Ele aceitou essa missão justamente para sair dessa vida. Revoltado, o garoto diz que não vai baixar a cabeça para alguém que odeia ele. Então os dois só devem seguir as ordens. Ela guia ele e ele segue ela. A garota fica bem irritada com isso tudo. E simplesmente se vira e não responde ele. Vendo isso, o prota percebeu que a missão não vai ser nada fácil. Talvez até mais difícil que o forte. Lá, pelo menos ele podia bater no inimigo. Mas ali é complicado, né? Como é que ele vai quebrar ali Maria da Penha? Finalmente, os dois chegam na academia. Por incrível que pareça, a garota manda o prota seguir ela. A Gisele vai levar ele até o dormitório. Subindo as escadas, o prota dá de cara com a estátua do imperador. Nela tá escrito: todos saúdam o imperador, o pai da nação, o guardião da humanidade. Louvado seja Denocratia. Rapaz, se tu reparar bem nessa estátua, tá a cara todinha daquele deus do solo leve. Finalmente o prota veio de perto, a bendita da Academia Kratia. Até então ele só tinha visto nos noticiários. O problema é que assim que ele bota o pé no topo da academia, todo mundo olha pra ele. Os estudantes são identificados pela cor violeta, com um tom mais claro. De repente, um figurante que tem cara de que vai tomar um piau daqui pro final da obra, empurra um plebeu. Quer dizer, plebeu não, né? É assim que ele chama o cara. O Protinho observa toda a situação. Só que ele não liga muito, pra ele é só um desperdício de implante de qualidade. De repente, a garota chama a atenção do Prota. Ela pergunta se ele não tem nenhuma roupa colorida. Só que o Prota responde que soldado em treinamento não precisa de coisa assim. Rapaz, é aí que essa menina se estressa, dizendo que o pai sempre faz isso com ela. Mas pro Prota isso é idiotice. Fica revoltada por conta de uma cor de roupa. Os dois começam a discutir no meio de todo mundo por conta disso. É aí que do nada alguém chama pelo Luca. Esse aí é o Félix, provavelmente um dos cadetes. O Félix comenta que como falaram que o Eli não ia vir, ele achou que o Prota também não viria. A Gisele diz que vai pegar um pouco de ar puro e deixar os dois patetas conversarem. O Félix comenta que é impressionante, o Prota tá andando com a senhorita Custória. Realmente, os rumores entre ele e o chefe são verdade. O Prota fala que essa garota é um porre. Ele teve que segurar muito para não dar umas porradas nela. O Félix comenta que o chefe quer que ele tenha uma experiência na nobreza. Isso pelo futuro dele. E talvez até queira que o Prota se torne genro, quem sabe. O Prota pensa que essa história de genro é impossível. A personalidade dele não é das melhores, mas se depender dela, eles não duram um dia junto. Além disso, ele e o chefe têm um acordo. Ele observa o Quinoa e o chefe adota ele como filho. Então ele não precisa casar com ela, ele vai se tornar o filho dele. Do nada, mano, o Félix pergunta se o Prota já fez alguma modificação lá embaixo. Meio sem jeito, o Prota responde que ainda não. Sendo assim, o Félix entrega um pendrive pra ele. Eu acho que isso é um pendrive. O Prota fica observando aquilo sem entender muito, enquanto o Félix se afasta. Já agarrado com a mulher, o Félix diz que todo soldado em treinamento é bem popular entre as garotas. A estressadinha lá atrás briga com o Prota. Ela pergunta até quando ele vai ficar ali parado. O Protinha tá mesmo refletindo sobre algumas informações que o Félix passou. Ele contou um pouco sobre o dormitório. Em resumo, é onde as pessoas dos setores baixos, como o Prota e os nobres que estão em queda, ficam. Isso acontece porque eles não conseguem pagar por uma casa. Então, mesmo dentro da academia existe uma hierarquia. Só que pro Prota isso não é um problema. Pra ele não teria graça se fosse fácil. Tempo depois ele chega no dormitório. E quando vê o seu quarto ele fica assustado. Pra ele
aquele dormitório é um palácio. Realmente, aquela ali é a melhor academia do Império. Se os nobres em queda e os plebeus ficam naquilo, imagina os nobres. Aquele lugar é bem diferente do que ele imaginava. Ô, desigualdade triste essa daí, né, Prota? A história volta alguns minutos atrás, quando o Prota ainda estava com a Gisele. Ela tá apresentando o dormitório. Em seguida, ela fala que assim que as aulas acabarem, a líder do dormitório vai até ele, vai começar a guiar. Ela também passa o seu número, qualquer coisa é só o Prota ligar. O Prota pergunta se ela não odiava ele. E agora tá passando um número? Estranho isso aí, hein? Só pra garantir, ele diz que provavelmente não vai ligar. Mas ela responde dizendo que é isso que ela espera. Ela só passou o número pra seguir com as suas obrigações. Já se despedindo, ela diz que vai dar um conselho pro bem do Prota. Ele não deve se envolver com a líder do dormitório. Intrigado, o moleque pergunta o porquê. E a Gisele responde que ela é a pessoa mais perturbada da academia. Não sei porquê, mas sinto que essa garota vê fantasminhas. Sempre que uma pessoa tá assim perturbada é porque ela gosta de mexer com o morto. Pode anotar. A gente volta pro presente. Agora o Prota sente uma sensação estranha vindo da porta. É aí que de repente alguém toca a campainha. Sem receio nenhum, o Prota vai abrir e ver quem é. Essa daí é a Bárbara, a líder do dormitório. O Prota se apresenta, dizendo que se chama Luca. Ele é um guarda imperial em treinamento. De cara, ele já começa a analisar a garota. Ele percebe que a roupa da Bárbara é velha. E ela também não tem sobrenome, então deve ser de classe inferior. O estranho é que a garota não parece nem um pouco perturbada. Então talvez seja palhaçada da Gisele. A Bárbara diz que admite. O Prota realmente é incrível. Mesmo sendo de um setor muito baixo, ele conseguiu se tornar um guarda imperial. O Prota retribui o elogio, dizendo que ela também foi muito longe. Afinal, ela se tornou líder do dormitório. Ele pensa que realmente ela deve ter se esforçado muito. A Bárbara chama por ele, dizendo que vai apresentar o resto do dormitório. Mas é aí que o Prota, que é o análise do análise, consegue perceber os pingos de água caindo da garota. Sinal que mesmo depois da aula ela saiu para tomar banho. A garota não parece ter muito tempo livre, então deve gerenciar o tempo com muita eficiência. Depois de conhecer os dormitórios, um tempo se passa e o Prota vai pro prédio principal. Lá tá ele e sua madame. A Gisele começa a analisar o Prota. Ela comenta que realmente, dessa vez até que ele veio arrumadinho. Já que ele tá pronto, eles devem seguir pra aula. O pai dela pediu pra que ela ficasse uma semana tendo aula com o Prota. O menino, coitado, fica desesperado. Vai ter que passar uma semana do lado dessa maluca. Duas ou uma. Ou ela morre, ou ele enlouquece. De repente, alguém chama pela Gisele. A gente vê que é a Bárbara, que só tá passando pra cumprimentar ela. A Gisele, arrogante como sempre, manda ela vazar. A garota diz que só tá ali pra cumprimentar, nada demais. É aí que o Búfalo volta, para a frente da garota e diz: Oi, Bárbara, agora mete o pé, eu não tenho nada pra te dizer. Depois dessa lenhada, ela se vira e manda o Luca vir agora. Ele não vai se atrasar no primeiro dia de aula dele. Eu acho que o comandante não sabia, mas sem querer ele botou uma algema no garoto. Porque pense numa bicha mandona. O Luca repara na postura da garota, a mesma postura de um perdedor. Ele se vira, achando isso tudo bem ridículo. Vocês sabem como é que ele é com essa história de perdedor, né? Ainda mais agora que ele tá do lado de uma doidinha, maluca, retardada, doida da cabeça, esquizofrênica. Vocês sabem, né? Essa mulher aí não é normal, não. O Prota, que é corajoso, pergunta de onde as duas se conhecem. E a Bárbara responde que é só o básico. Elas entraram juntas na academia. Mas também ela só responde isso, porque dali em diante é só vácuo. Ela só segue o caminho e não fala mais nada. O Luca até que fica tranquilo, porque esse problema não tem nada a ver com ele. Mas também ele não vai ficar ligando pra rumor qualquer. É aí que o tempo se passa. Ele realmente não queria ligar pra rumor nenhum. Mas agora que ele tem que ficar participando dessas aulas chatas durante uma semana, a única coisa que apareceu de bom pra ele se interessar foi esses rumores. Literalmente não tem mais nada naquele lugar que interesse ele. Ele até chamou o Félix pra entrar na trocação, mas o menino ficou com medo de perder e disse que não. O problema é que ele tá doido pra lutar. Senão tem o risco até dele ficar enferrujado. O cara tá tão entediado que tá jogando faca pro ar e deixando cair no zóio. Isso só pra testar pra ver se ele vai conseguir pegar tempo. Acabando com o tédio do Luca, alguém chama por ele. É o nerdzinho que tá indignado porque ele passou uma semana toda do lado da Gisele. Então ele questiona qual é a relação do Prota com a garota. O Luca na hora entende tudo. Ele pergunta pro moleque de todas as garotas por que ele foi gostar logo dela. O que ele viu naquela Kenga? Palavras do Luca, só pra lembrar. Isso claramente deixa o moleque revoltado. Tá xingando a amada dele? Não pode. Ele vem pra dar um soco, mas o Luca já tá na espreita.
Prota. Sem fazer muito esforço, ele agarra o braço do moleque. Em seguida, o moleque tá todo curvado, gritando de dor. Mas na real, o Prota nem tá acreditando no que ele tá fazendo. Descontando as frustrações dele em alguém tão patético, depois de ser solto e enxugar suas lágrimas, o nerd pergunta se o Prota realmente não tem nada com a Gisele. Ele diz que sim, não tem nada, mas quer fazer uma pergunta pro rapaz. Só que o nerd responde que não tem por que ele responder. Aí o Prota joga no psicológico. Se o moleque contar, ele vai falar bem dele pra Gisele. Então ele pergunta qual foi o BO dela com a Bárbara. O moleque responde que nem sempre foi assim. É porque ela foi amaldiçoada por aquela bruxa. Aí é que o Luca fica perdido. Amaldiçoada? Bruxa? O garoto explica que tá falando da Bárbara. Todas as pessoas que chegam perto dela acabam sofrendo acidentes envolvendo androides hackeados. Só que esses androides raramente dão problema. Aí simplesmente do nada enlouquecem. Então eles começaram a chamar isso de maldição da Bárbara. O Prota questiona essa história. Realmente a frequência do acidente é algo improvável, mas com certeza isso não é culpa dela. O moleque comenta que realmente isso que é o bizarro nela. O pior é que ela fica procurando amigo, mesmo sabendo que todos que estão perto dela sofrem esse perigo. No final das contas, todo mundo maltrata ela e mantém distância. É até por isso que ela é líder de dormitório, uma profissão cheia de trabalho e pouquíssimos benefícios. Pra mostrar que a situação é verídica, o moleque ainda aponta pra Bárbara. As meninas pegaram a garrafa e jogaram água nela. Agora a bichinha, coitada, tá toda encharcada. A cebozinha fala que escorregou da mão dela. Foi sem querer. A garota pede pra Bárbara tirar as roupas. Ela vai fazer questão de lavar. A Bárbara diz que não precisa, tá tudo bem. Ela se troca no quarto. Não satisfeita, a menina de franja ri da Bárbara, dizendo pra todo mundo que ela tá recusando a gentileza dela. Do nada a expressão muda e ela manda realmente a Bárbara tirar toda a roupa. A Bárbara começa a se tremer e sem muito o que fazer, obedece. Só que de longe o Prota vê isso. Graças a meu bom Deus, ele não tá gostando da situação. Agora ele entendeu o que aconteceu uma semana atrás, quando ela foi mostrar o dormitório pra ele. É por isso que mesmo sem tempo ela foi tomar banho. Mexendo a faca, ele diz que hoje a Bárbara tá com sorte. O humor dele tá péssimo. Irônico, não? Ele vai ajudar a garota porque o humor dele tá ruim. Faz sentido? Não, mas é o Prota, né? A gente reconsidera. O Luca joga a faca direto no copo da garota. Ele chega mandando a garota calar a boca e parar com essa preula. A garota pergunta se ele tem noção do que tá fazendo. Só que ele diz que não tá nem aí se é homem ou não é. Ele tá mandando parar é pra parar, parceiro. Se não parar, ele pode socar a cara das três e resolver a situação. Bom, com um argumento tão bom assim, né? Quem não vai ficar convencido? Terminando a situação, a Bárbara chama por ele. É aí que o nosso garoto olha pra ela. Mas é impressionante como ele não sente um pingo de dó. Realmente, o miserável é muito frio. A nossa Bárbara fofinha agradece o Prota. Por um milagre de Deus, ele solta um sorriso. Mas tava bom demais pra ser verdade. Ele só tá fazendo isso pra estar próximo dela e o Android atacar ele. Pelo menos assim ele vai ter algo útil pra fazer. Vendo o merdelê, o Henrico puxa o Prota. De todas as garotas que ele poderia mexer, ele mexeu logo com a Calissa Cano. O Luca diz que sabe. Mesmo se a família dela for poderosa, não vai rolar nada. O Henrico fala que não é só isso. A família Cano controla algumas gangues. Mas calma, Henrique, esse não é o problema. De gangue o Protinho entende muito bem. Ele até tá feliz com essa notícia, sinal que o tédio dele vai acabar logo. Duas ou uma, ou é androide maluco ou é gangue. O Henrico explica que elas ficam enchendo o saco da Bárbara, porque o namorado dela foi amaldiçoado pela bruxa. Acabando com o assunto, alguém chama pelo Prota. É a bendita da Gisele. Pela cara, eu chutaria que ela tá com nojo, mas também pode ser raiva, sabendo o que aconteceu. Aproveitando a oportunidade, o Prota pergunta por que o Henrico não dá um oi pra Gisele. Ele diz que não precisa, não precisa. Tá ótimo admirá-la de longe. Ele só quer que o Prota fale bem dele. A Gisele chega dizendo que parece que o Prota fez um amigo. Ele diz que sim, realmente. Aquele lá é o Henrico. Um carinha, muito gente boa. A Gisele diz que não gosta muito. Na verdade, ele dá até arrepios. É como se ele estivesse observando ela de todo lugar e a qualquer momento. O Prota percebe que já era, não tem o que ele faça pelo Henrico. A opinião da Gisele não vai mudar. Cena seguinte, tudo muda. O Prota tá na sala do diretor dos cadetes da Guarda Imperial, Gide. Ele tá querendo saber se realmente o Prota jogou uma faca na direção da garota. Ele até dá uns porrinhos no Prota, mas vai deixar passar. Isso porque ele é um guarda imperial aposentado. Ele diz que gosta de ver o Prota ali, mas que de agora em diante ele toma cuidado. Depois de uns porrinhos padrão, o Prota se vira e sai da sala. Pra ele tanto faz, ele não vai atrás desse pessoal mesmo. O que ele mais quer saber é sobre essa tal maldição da bruxa. Tempo depois, ele já tá atrás do ginásio.
Bem, o toque de recolher já passou, e a notícia que ele salvou a Bárbara se espalhou. Se os rumores forem verdade, logo logo a maldição se ativa. De repente alguém chama pelo Luca, de novo. Pense num moleque famoso, de 10 em 10 minutos tem alguém chamando por ele. Antes da maldição, o Luca acabou sendo pego por um peixe pequeno, que a propósito ele nunca viu na vida. O Prota pergunta o que ele quer, mas o rapaz só diz que a Kaleixa mandou um oi. É uma regra da família Cano mandar os cumprimentos como cobrança. O Luca acha essa situação bem chata. Como é que o coadjuvante acha que pode bater nele? O Luca diz que vai dar uma chance pra todo mundo sair dali com os órgãos intactos. Ele diz que é praticamente impossível perder pra alguém que nunca pisou no campo de batalha. Rapaz, o homem ficou totalmente ofendido. Do nada virou Super Saiyajin. Mas agora a gente vê no que ele tá se garantindo. Aparentemente ele tá usando peças de última geração. Ele parte com tudo pra cima do Prota. Crente que vai ser impossível do garoto desviar. Mas é aí que todo mundo escuta um barulho. O humano até desiste de fazer seu ataque. Olhando pro ladinho eles veem um brilho vermelho. É aí que um bendito do robô aparece. A maldição foi ativada. A rapaziada da família não entende nada. Não era pra ter nenhum patrulheiro essa hora. O Marrentão diz que o Prota teve sorte. Dessa vez ele vai escapar. Mas não se preocupa que depois ele volta. O Prota não tá nem aí, ele tá mais preocupado com o robô. O Marrento manda todo mundo ir embora. Ele não é louco o suficiente pra lutar na frente de um robô daquele. Logo em seguida o robô dá um bico num dos gangsters. O robô pergunta se alguém precisa de ajuda, mas o cabeludinho diz que não é necessário. Ele pode vazar. O robô responde que é impossível. Simplesmente do nada ele dá um gancho e arranca a cabeça do cabeludo. Eu imaginei que essa maldição seria só dar uma coça e não fazer isso. Logo em seguida, o desespero bate em todo mundo. Todo mundo, vírgula, né? O Prota continua de boa, como sempre. O robô se abaixa e em seguida parte pra cima. Agora ele tá mirando direto no Prota. Um membro da família Cano, que até agora tava cheio de marra, já mudou a postura. Também, né, com um soco daquele até eu mudaria. Antes que ele consiga acertar, o Prota simplesmente dá um chute no robô e joga ele pra longe. Mas claro, isso não acabou nem de longe com o robô. O Marrento percebe que aquela é a maldição da bruxa bárbara. O Prota fala que um aluno da Academia Cátria não deveria muito acreditar em maldição, né? Que honra ele estaria dando pra academia. O robô começa a fumaçar. O Prota sabe que ele tá ativando a sua potência máxima. Então provavelmente ele vai durar alguns minutinhos. Provavelmente o robô conseguiu calcular que pra lutar com o Prota ele vai precisar de toda a energia. Pro Luca uma coisa é certa. Esse robô não ficou maluco por um problema mecânico. Isso com certeza é um trabalho humano. Isso pro Prota tá longe de ser um problema, na verdade é pura diversão. Só que antes de partir pra cima do robô, o vídeo acaba, rapaziada. Mas sabe o que não acaba? O dedinho de vocês nesse like. Por favor, dá essa moral, ajuda o amigo aqui. E em principal, se você gostou, por favor, comente. Eu preciso saber pra trazer uma parte 2. Mas é isso, sem enrolação, fui.